relação a isso. Nosso panorama de vendas que saiu da RD recentemente fala que 85% dos processos de decisão, principalmente no B2B, já são de forma autônoma. Então, o que eu quero dizer com isso? 85% das compras já estão nessa migração que eu acabei de falar para vocês. Praticamente já passou todo mundo por esse processo. Visto isso, é a hora da gente concentrar e fazer isso acontecer aqui, tá bom? Então, bora lá para os objetivos do evento, e aí eu quero apresentar para vocês quem é que vai estar com a gente aqui hoje falando, os especialistas convidados aí para estarem aqui com a gente hoje. Então, o primeiro objetivo do evento, galera, compreender profundamente quem é o novo comprador. Então, como que ele decide, o que ele valoriza, o que ele afasta também, tá? O que ele rejeita, que é bem importante. Diagnosticar as principais falhas que impedem as empresas de converter mais. Então, tem mais um dado aqui que eu acho legal compartilhar com vocês, que pelo terceiro ano no panorama, né, na pesquisa de marketing e vendas que saiu 23, 24, agora saiu a 25, a mais atualizada que tem, por anos consecutivos, mais de 70% das empresas não estão batendo as suas metas. Quem tá, não precisa levantar a mão não, mas quem está dentro dessa linha aí dos 72, sendo mais específico, 72% das empresas não bateram as suas metas. Então, às vezes você não está conseguindo fazer um nível de conversão, então a gente precisa começar a entender que às vezes não é você, às vezes não é o processo, às vezes é uma coisa como um todo, e simplesmente o seu cliente lá, ele está tomando novos níveis de decisão, novas formas de decisão, e aí acaba que a venda não vem como você esperava, beleza? 3, apresentar soluções práticas baseadas em dados e experiências reais de quem já está lidando com esse cenário. Nós da Tramit e os nossos parceiros da RD Station, né, e a Exact Sales. Então, hoje, apresentar algumas soluções práticas mesmo, a gente vai trazer dados, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar de comportamento, psicologia, de tudo mais. Pessoal, só um pedido aí, mutem os microfones, tá? De vez em quando aparecem uns barulhinhos aqui. É legal para que todo mundo possa ouvir o som limpo aí. Certifique-se que todo mundo está com o microfone fechado aí, por favor. Agora, as câmeras podem estar abertas, né? Inclusive, eu vou bater um print com vocês aqui já já. Deixa eu terminar de ler aqui os objetivos e a gente faz uma bagunça juntos. Tá? E, por fim, claro, abrir espaço para vocês. Então, a ideia aqui não é fazer um formato aula. Eu estou fazendo basicamente uma introdução aqui para vocês, mas a ideia é que a gente faça algo mais interativo, onde a gente possa ter os comentários dos especialistas rodando como uma mesa redonda mesmo, a gente vai falando dos temas, vai tendo comentários ao vivo ali, a gente vai fazer isso de uma forma bem dinâmica, vai ficar bem legal, e também poder abrir para vocês de tempos em tempos para fazerem perguntas. Claro que a gente não consegue abrir o tempo todo para perguntas, justamente porque a gente tem um cerne para colocar, mas se você tiver uma pergunta, grava aí, pode até escrever no chat, mas grava ela aí, que na hora que a gente liberar, vocês soltam as perguntas, a gente vai conseguir escolher algumas aqui. Beleza? Bom, eu acho que eu falei tudo que tinha aqui para introdução. Eu quero apresentar aqui a galera que vai falar com a gente, mas antes, deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela, que eu quero ver vocês e fazer um print aqui para a gente salvar. A gente já está com 58 pessoas, então quem está aí, ó, abre a câmera. Eu sei que muitos de vocês vão querer anotar, não vai ficar com a câmera aberta o evento inteiro, mas só para esse começo aqui, abram suas câmeras, deixa eu pegar uma cena bem bonita aqui de vocês. Vamos lá, gente, vamos abrir as câmeras aí. Vamos fazer uma imagem bonita de todo mundo junto. Vamos lá. Ó, vou alterar o layout aqui, vou colocar um mosaico maior. Nossa, tá aparecendo muita gente. Olha só, ficou muito legal. Vamos lá, então, ó, agora vamos colocar aquele sorrisão, porque tá aparecendo todo mundo. Eu consegui jogar um layout que abriu aqui, pelo menos todo mundo que tá com a câmera aberta tá aparecendo. Então, bora lá. 3, 2, 1, sorrisão. Aê, vocês estão salvos aqui. Deixa eu guardar esse print para não perder aqui. E bora lá, gente. Então, quem quiser ficar com a câmera aberta, pode ficar. Vocês estão lindos, estão sorridentes aí. É gostoso também, às vezes, estar no escritório e pegar um eventozinho, não é? Também é gostoso refrescar aí o coração, a mente. Mas se alguém precisar fechar a câmera também, sem problemas. Mas, para o final, a gente vai querer ver vocês novamente aqui. Beleza, gente? Então, agora eu vou apresentar e a gente vai começar o conteúdo. Eu quero apresentar duas pessoas que vão falar aqui junto comigo hoje.
Quero começar chamando o Carlão, que está aí. Carlão, você está aí? Deixa eu ver. Balança a mão aí. Beleza. Carlão, vou apresentar para vocês aí. O Carlos, ele é um convidado nosso diretamente da RD, do grupo RD Station. Ele atua hoje na Exact Sales como CS Specialist, ou especialista CS, algo assim. Depois você me corrija aí, Carlão. Quer dizer isso. O cara é o especialista no sucesso do cliente. Então, ele está aqui extremamente preparado para trazer para a gente aqui, lidera, inclusive, essa área lá dentro, tem bastante tempo de experiência, vai trazer para a gente essa visão de dados, de inteligência artificial, de processos, né? E vai falar muito mais, que até algumas coisas aqui são surpresas para mim também, do que ele vai falar. Então, Carlão, antes de apresentar o Oliver, ele quer dar uma palavrinha para o pessoal e qual que é a expectativa aí para esse evento, propósito para esse evento? Boa. Cara, é um prazer estar com vocês aqui. Augusto, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar participando junto aqui, trazendo um pouquinho do conhecimento. Não sou o dono da regra, né? Estou na Exact há um pouquinho de tempo, são quase 10 anos de Exact. Eu conheço um pouquinho do produto, já transitei por todas as áreas ali da empresa. Agora estou apresentação só de objetivo. junto aí com os parceiros para poder fazer esse desenvolvimento aí. Espero muito ajudar vocês. Excelente, Carlão. Tinha alguém falando junto, mas vocês ouviram, né? A gente conseguiu mutar aqui. Maravilha, Carlão. Expectativa está alta também, o propósito desse evento é realmente muito forte. E agora eu quero chamar mais um grande amigo aqui. Esse é amigo de longas datas, especialista em vendas. Quero chamar o Oliver aqui. Cadê o Oliver? Dá uma balançada aí para o pessoal te ver. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Maravilha. Tudo bem aí já, né? Terça-feira, né? Dia bom? A semana? Bom demais. Deixa eu apresentar você aqui, irmão. O Oliver é amigo meu há mais de 8 anos, especialista em vendas. A gente trabalha juntos em várias empreitadas. É um cara que é jovem de vida, mas tem aquela sabedoria anciã. Você conversa com ele e você fala, cara, estou conversando com uma pessoa aqui que está há milênios aqui rodando nessa terra. Então, assim, é muito discernimento, muita informação. Ele vai falar muito sobre comportamento, vai falar muito sobre o ser humano como um todo. Então, meu irmão Oliver, seja bem-vindo aí. Agora sim, se você quer, conta aí para a galera aí um pouco do propósito desse evento para você. Não, tô show de bola, tamo junto, obrigado. É muito tempo, né? Já 8 anos aí que a gente está junto nessa trajetória aí, né? Então, vamos somar, realmente contribuir para a gente poder entender a lógica no caos, né? Acho que o resumo é esse, né? Porque cada um aqui está na sua empresa, na sua respectiva empresa, com seus desafios, né? E todo mundo tem o desafio em comum aí de querer faturar mais, né? E faturamento significa venda. Venda significa cliente, né? E cliente significa lead. Então, a gente conseguir trazer, processualizar tudo isso, essa lógica no caos, é para isso que a gente está aqui. Então, anota, pega o papelzinho aí, caneta, pega os insights para aplicar, levar para o dono da empresa ali para ele ficar em choque. Beleza? Vamos embora? Maravilha, galera. Então, agora sim, apertem os cintos. Esses primeiros 15 minutinhos foram para vocês se ajustar. Quem não pegou papel e caneta é a última chance. E bora para cima, que agora a gente vai falar aqui de muito conteúdo. Então, eu quero começar, gente. Eu vou compartilhar a tela novamente com vocês. Eu quero começar com uma provocação aqui. Eu não me aguentei e eu tive que pedir para inteligência artificial fazer uma fotinho para mim aqui sobre o perfil dos consumidores, né? Ou seja, peraí que vocês estão vendo, não está dando para ver? Acho que está um pouquinho para fora aqui. Mas vamos lá. Não precisa, só aqui embaixo está escrito que é os 3 perfis do consumidor. Eu acho que dá para ver pela imagem. Aqui na esquerda, quem é mais jovem talvez não tenha passado tanto por isso, então você vai lembrar dos seus pais. Mas a gente aqui que já passou da geração dos 40, a gente viveu bastante disso também, que foi a venda presencial. Né? Então, o consumidor presencial, o consumidor que tinha todo o poder ali na mão do vendedor, né? Todo o poder de informação, porque a informação estava centralizada na venda ali. Né? Aqui no meio a gente ia ver uma outra era, um pouquinho mais híbrida, né? Que a gente tinha a linha venda presencial, mas a gente já tinha um suporte um pouco mais digital. E, por fim, aqui, né, a era de hoje, onde a gente tem um contexto muito mais digital, praticamente a gente está cada vez diminuindo mais e não tendo mais a presença do vendedor dentro do processo de venda, só para pequenas partes das etapas, e é por isso
que o seu processo de vendas, por isso que o seu processo de marketing está mudando tanto. É por isso que às vezes a gente coloca estratégias para funcionar e a gente vê lá na frente que não está rodando como a gente queria, e o que acontece é que essa falta de previsibilidade, essa mudança, essa autonomia que o nosso comprador hoje tem, ela está trazendo para a gente uma análise em tempo real desse comportamento, sabe, uma mudança dinâmica em tempo real desse comprador, desse consumidor, e que se a gente não estiver muito antenado a esse processo, a gente acaba ficando nas duas fases anteriores. Então, deixa eu caminhar aqui com vocês para a gente poder dissertar sobre esse panorama, né, sobre como chegamos até aqui, e aí eu vou querer ouvir um pouquinho dos comentários aí dos nossos colegas, mas vamos lá. Fase número 1, o vendedor no centro da decisão, telefone, papel, presencial. Vou dar alguns dados para vocês bem importantes, se quiserem tirar print aí, anotar também, mas depois a gente pode disponibilizar para vocês esse material, tá? Mas, etapa número 1 aqui, né? O processo de vendas é 100% analógico. Em 1985, menos de 10% das empresas do B2B utilizavam qualquer tipo de sistema informatizado para suportes às vendas. Tá? Então, dependendo majoritariamente de papel, telefone fixo e visitas presenciais. Como eu falei, talvez aqui tem muita gente que tem aí, tá na faixa dos 20 anos até os 30, talvez não viveu isso na pele, mas é algo que ainda a gente ainda sente um cheirinho disso. Muitas vezes a gente fala aqui com muita indústria, por exemplo, a gente fala com muitos ramos que tem uma diretoria, que tem uma gestão que ainda gosta desse presencial. E não que seja ruim, tá? Eu acho excelente. Só que esse é o ponto. A gente saber conectar em que faixa de decisão está a pessoa do outro lado, é muito importante para a gente poder desenhar o nosso CP, desenhar com quem que a gente quer falar. Então, veja que quem viveu esse momento, quem viveu momentos de decisão em 1985, 1990, no outro século, digamos assim, eu estava lá, tá, gente? Brincadeiras à parte aí, eu estava lá também. A gente acaba tendo um resquício disso dentro da gente, diferente de quem nasceu já na era digital, né? Então, vou deixar um pouquinho das fontes aqui para vocês também. Mas um dado bem legal aqui é que até a década de 90, o vendedor era a principal e muitas vezes a única fonte de informação, como eu comentei ali atrás na primeira imagem, né? Então, mais de 70% das informações sobre o produto e serviço eram obtidas diretamente com os representantes comerciais até os anos 90. Então, assim, gente, imagine só que você está caminhando num shopping center, né, e você tá procurando uma loja, você não acha essa loja, tá cheio de gente, você tá meio perdido ali, e de repente você vê um segurança de terno ali, sabe, uma pessoa que tá ali em destaque, com o radinho de terno uniformizada. Para quem que você pede informação, né? Então, assim, o que acontece quando você tá num presencial, quando você tá num mundo mais analógico, o que acontece? Você vai acabar tendo a concentração de informação em uma única pessoa, em uma única fonte. Mesma coisa que você está dirigindo seu carro, acabou a bateria, você está sem GPS, você precisa se localizar, de repente aparece um posto de gasolina ali, você vai encostar o carro e vai fazer a pergunta ali. Então, era assim que funcionava. O consumidor, ele ia a alguém para conseguir uma informação, uma direção. Ele saía de casa zerado. Ele não tinha muita informação. Talvez ele viu uma propaganda, ele viu um outdoor, ele viu alguma coisa, mas ele saía em busca dessa informação pelo vendedor, tá? Faz sentido isso, gente? Vocês estão comigo aqui? Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Então, legal. Para fechar aqui, ó, a jornada de compra linear e previsível. Em 1995, mais de 90% das decisões B2B seguiam processos formais e presenciais. O modelo clássico AIDA, né, atenção, interesse, desejo e ação, que até hoje é falado, mas ele nasceu aí, né, ele é bem antigo, era predominante. Então, os estudos da época mostram um forte peso das visitas comerciais e demonstrações em loco, tá? Então, beleza, gente, isso aqui tem fontes aí bem consolidadas, mas mesmo que a gente não tivesse visto esses dados, galera, a minha função hoje com vocês aqui é fazer uma viagem no tempo. É a gente conseguir entender o que está acontecendo e saber que vai ter gente que ainda está ali, mas vai ter gente que vai estar aqui. Como que eu falo com todos esses públicos, tá? Então, vai gravando essa fase 1 aí, para a gente poder depois trazer isso aqui na prática. Fase 2, mais alguns dados agora sobre a fase 2, que é o híbrido, né? A pesquisa online com suporte.
tá? Como suporte. Então, a força ainda estava no vendedor, mas aí acaba começando a chegar essa pesquisa online como um suporte na compra. O início do suporte digital na jornada de compras. Nos anos 2000, com a popularização da internet, cerca de 57% dos compradores B2B começaram a usar mecanismos de busca para complementar informações obtidas com vendedores. Tá? Então, mas a decisão ela ainda dependia de reuniões presenciais e propostas físicas. Então, olha só que linha do tempo, né? A gente começou falando da década de 80 e 90, quando muda de década e mudou também de século, né? E por acaso mudou de milênio, olha que coisa, né? Que a gente viveu aqui. Não tem como a gente não perceber uma virada de chave. Não sei se vocês já viram, na rede social, passa muito aquelas evoluções de inteligência artificial passando um time-lapse, assim, muito rápido. A evolução da bola de futebol, aí começa desde muito tempo. A evolução das casas, aí mostra as casas de barro lá da caverna, aí vem até as casas de hoje. Vocês já viram isso, do carro e tudo mais? Já viram essas evoluções na internet? Quando a gente começa a pensar nesse time-lapse, a gente, às vezes, eu percebo muito, algumas quebras. Você vê lá com muda de década, com muda de século, tem uma quebra muito grande, uma mudança de dimensão. Então, a gente precisa compreender isso na mentalidade do nosso comprador. A gente não pode ler os dados apenas aleatórios, tá? Eu não vou adiantar muito isso, porque o Oliver vai falar bastante sobre dados aqui, tá? Explosão do e-mail como canal de prospecção. Tá? Então, em 2007, a gente tem aí pelo HubSpot a informação de que 78% das equipes B2B já começaram a consolidar o trabalho de prospecção como e-mail. Então, basicamente, você vê aí a transição já começando a acontecer. 78% já é quase todo mundo, né? E o surgimento do sistema CRM, deixa eu ver se tem mais um. Surgimento do sistema CRM na década de 2010, que começou a chegar, mas só que ele não era como é hoje. Ele servia mais para você poder marcar visitas presenciais. Olha que legal, né? Já estava começando a chegar o digital, mas era mais um registro de acompanhamento, e apenas 33% das empresas do B2B usavam CRM. Então, hoje a gente às vezes acha um absurdo uma empresa não usar, e de fato, cada um tem a sua realidade, mas se você for realmente entender o mundo de hoje, de fato, é uma ferramenta tão necessária quanto você ter internet, você ter mecanismos de gestão de dados, porém, veja que apenas 15 anos atrás a gente tinha só 1/3 aí das empresas utilizando. Veja como o negócio ele realmente é muito rápido. E por fim, nessa fase, para a gente entrar na terceira e última, o comprador passa a fazer parte da jornada sozinho. Então, ó, em 14, olha a linha do tempo, a gente saiu dos anos 80, 90 e 2000, agora a gente já passou de 2010 a 2014, a gente começou a ver ali que 57% do processo de decisão já era do B2B, né, já era realizado antes do contato do vendedor. Então, olha as nuances começando a chegar para a gente. Olha os indícios, os sinais começando a chegar em 2014, 11 anos atrás. Por que eu estou dizendo isso, gente? 57% já é mais que a metade. Então, aqui a gente começa a consolidar, de fato, o híbrido. Então, até o ano 2000, a gente estava falando da força no vendedor. Nessa época de 2000, aproximadamente 2000, a gente está falando do híbrido. Mas quando que o híbrido, de fato, se tornou mais digital do que analógico, mais digital do que presencial? Foi mais ou menos nesse corte de 2014, onde saiu esse dado de 57% das decisões B2B já eram tomadas antes mesmo do contato com o vendedor. Então, aqui a gente já consolida a virada. Beleza? Fez sentido? E aí, para fechar a terceira e última fase aqui, que é a nossa fase mais atual, a gente está falando do comprador autônomo. Grava esse nome, gente. É o nome mais simples que eu encontrei para trazer para vocês aqui, para a gente poder taguear, sabe, chancelar o nome deste comportamento que a gente está vivendo agora, que é o comprador autônomo. É aquele que vai no madeiro e ele prefere o totem, é aquele que prefere pesquisar algo no Mercado Livre mesmo e comprar, é aquele que até um tempo atrás ele preferia ir para uma loja de departamentos e ficar olhando do que, de repente, entrar numa loja onde um vendedor vai ficar ali em cima dele. Então, esse perfil, ele vem se tornando cada vez mais, porque a pessoa, ela quer espaço, ela quer particularidade, ela está com o fone de ouvido dela, ela quer tempo para olhar. Hoje,
Antes você entrava em lojas, tinha 3, 4 opções, hoje você tem 30, 40, 50. Então, até mesmo o comprador B2B, eu me lembro lá atrás, os compradores buscando agência, eles rezavam para ter alguém que indicasse uma agência para eles, né? Procuravam nas páginas amarelas, talvez no Google, tinha que ir por indicação. Hoje a gente participa de concorrências aí com 10 outras agências, às vezes mais. Por quê? Porque a pessoa está sentada na mesa dela e ela consegue abrir várias abas e fazer a pesquisa dela. Ela faz a compra autônoma. Às vezes ela precisa só daquela chave no final para poder fechar. Então, tudo isso é o grande ponto aí que a gente vai falar nos próximos slides aí. Redução drástica do tempo de contato direto com vendedores, então em 22, já mais recente aqui, né? No B2B dedica 17% do tempo total da sua jornada às interações com os potenciais fornecedores, ou seja, com o vendedor, ou seja, né, somente 17%, menos de um quarto, se a gente fosse dividir aí em 5, né, aliás, né, menos de um quinto, se a gente fosse dividir em 5 o processo, menos de um quinto, o cliente ele quer gastar esse tempo com o vendedor. Para a gente ter uma ideia hoje, como cada interação é um diamante, como cada interação é importante. Tá? A jornada de compra não linear, multicanal e silenciosa, isso é importante. Nossa, como a gente às vezes se engana achando que a gente tem dados, né, do cliente, mas muitas vezes a gente está só acompanhando um cliente que está silencioso e muitas coisas não estão sendo percebidas. Né? Então, 68% dos compradores B2B preferem tomar decisões de forma autônoma, utilizando o conteúdo digital, benchmarks, estudos de casos e recomendações, e só buscam um contato humano para validar uma decisão já formada, como a gente já falou, e o predomínio do autoatendimento digital. 80% das interações entre compradores e fornecedores ocorreram em canais digitais. A previsão é que em 2025, mais de 70% das compras B2B sejam realizadas por completo através de canais digitais sem interação humana direta. Então, gente, eu vou chamar meus amigos aqui para falarem, mas eu quero já puxar um exemplo, que hoje, mais cedo, a gente conversou, e a gente estava falando assim, sabe, de fazer apresentação no PowerPoint, de fazer apresentação no Gama, que tem inteligência artificial e tal, e o Carlão estava comentando sobre utilizar bastante o Gama, né? E que você pode entrar ali e simplesmente você faz uma compra, né? Você não precisa falar com ninguém para você adquirir, às vezes, hoje, uma ferramenta, um software, para sua empresa, para o seu trabalho. Não é que você está comprando um tênis, mas você está comprando algo que você vai usar o ano inteiro. A gente também atende uma empresa de inteligência artificial na parte de educação, que você consegue fazer toda a jornada de compra sem você ter contato com nenhum humano, e você consegue aplicar isso dentro de diversos colaboradores dentro da sua empresa, tudo de forma automática. Então, às vezes você só vai usar o vendedor para um suporte, mas você consegue proporcionar isso, e os clientes querem isso hoje. Então, eu quero chamar aí o Carlão e o Oliver para a gente poder comentar sobre essas 3 fases de evolução, né, desse panorama, dessa história toda aqui. O que vocês trazem aí, o que vocês podem compartilhar aí de comentários em relação a esse comportamento, em relação ao que a galera que está assistindo aqui também pode começar a aplicar aí dentro do seu próprio mundo, né, das suas próprias estratégias. Bora lá, vou chamar o Carlão primeiro, já que eu comecei com ele. Bora lá, Carlão, qual que é a tua visão aí? Cara, eu acho muito legal isso, porque eu vivi isso dentro de casa, né? Meu pai, ele é vendedor, desde quando eu me conheço por gente, desde quando eu nasci. Eu nasci lá em 85, então estou fazendo meus 40 anos agora aqui, e, cara, eu vi essa revolução acontecer dentro de casa. Ele indo na rua, visitando os clientes, fazendo pedido, trazendo para casa, mandando um fax para a empresa, para esse fax chegar, cara, fazer tudo isso. E hoje ele trabalha com um tabletzinho e ele consegue viajar, consegue fazer as coisas dele sem precisar visitar ninguém. Ele passou por toda essa evolução. Ele se adaptou junto com a adaptação do novo comprador, né? E quando a gente fala do novo comprador, quando a gente fala da jornada autônoma, e aí tem um ponto que é muito interessante, começando já do final ali, quando você fala do predomínio do autoatendimento digital, que 80% das interações agora, elas vão, mais de 70%, na verdade, elas devem ser realizadas por completo em canais digitais, sem nenhuma interação humana. E a gente tem vivido isso cada vez mais forte, né? Eu vou trazer daqui a pouco uma visão sobre hiperpersonalização e multicanalidade, onde eu vou abordar um pouquinho isso, mas é legal a gente olhar e entender o quanto é importante
ter uma agência, ter pessoas que são extremamente competentes para fomentar, criar e validar os teus materiais. Porque uma vez que eu não vou ter o contato, não vou ter essa fala direta, o meu vendedor, aquele vendedor que tem a famosa lábia, o cara que fala, que encanta, que sabe vender, ele tem que ser transformado em material. A gente vai pegar esse cara, a gente vai entender o que ele faz e fazer esse encantamento na multicanalidade com esse cliente e na personalização do que a gente está falando para ele. Então, não adianta eu mandar para o Oliver um material e mandar esse mesmo material para o Augusto. As coisas elas precisam ser dentro de que cada um trabalha, de que cada um precisa receber para comprar o meu produto. Então, é aí que a gente entra para falar sobre isso. E aí tem inteligência artificial, ferramentas que vão nos ajudar nisso. E aí, mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso e a gente vai conseguir avançar. Diz aí, Oliver, o que tu... Não, total. E é raro, né, pô? A gente encontrar um vendedor que é bom assim. Porque conforme as automações foram crescendo, né, principalmente desde lá atrás, os vendedores eles foram se tornando em grande massa mais comuns, mais robóticos. E isso, como reflexo, fez a gente se afastar um pouco, sabe? De, pô, eu não quero... Porque se ele está sendo robótico comigo, um vendedor comum, né, ele me olha como um número, né? Então, as pessoas, como fuga, a gente prefere o autoatendimento, né? Você vai lá no caixa do supermercado, você vê lá a mulher, né, a mulher lá que vai te atender e tal, fala a pessoa, você fala, cara, nem tô afim de trocar ideia, sabe? Eu não tô... Ela vai me atender como robô ali, né? Normal, estamos acostumados, né? A gente nem sabe, na verdade, o que não é isso. A gente prefere ali não conversar com ninguém, no negocinho ali do madeiro, né, que você falou, acho que é muito isso, né, você escolhe ali o X-Bacon e tá tudo certo. E é muito louco, porque ainda assim, às vezes acontece, eu brinco, um milagre, né, às vezes você é atendido por uma pessoa fora da curva, às vezes num restaurante, às vezes em... Na verdade é quando a gente menos espera. A gente é atendido por um cara que tá consciente, aquela pessoa que é aquele vendedor acordado, que te olha como um ser humano, e não tem como não gostar. Você pode ser a pessoa tímida que for, mas se o cara é bom, ele faz você se sentir à vontade. E aí é conexão. E aí você nunca mais esquece daquele estabelecimento, daquele lugar que você foi. É incrível isso. Isso é bacana, cara. E a questão, né, do autoatendimento, eu achei sensacional. Estava voltando agora há pouco de viagem, passando pela Duty Free ali. Geralmente você era abordado por pessoas que estavam aqui, experimenta esse perfume, experimenta esse chocolate. Cara, agora eles têm uns robozinhos que ficam andando pela loja. E o robozinho para na tua frente e fala... Você tá brincando? Sério, cara. Isso sério? Aqueles igual filme, assim? Tipo, garçonzinho, assim? Cara, pensa daquele aspirador de pó, só que mais alto. Idêntico. Uma bandejona, e ele chega na tua frente e para. Oi, tudo bem? Cara, é muito interessante. Muito interessante. E a gente pensa, né? Estava em viagem agora e eu pude notar muitas coisas diferentes, onde estava num outro país. E, cara, como as coisas são automatizadas. A gente não fala com ninguém lá fora. Eu falei, porra, meu inglês é horrível. Então, eu fiquei no receio de, cara, como é que eu vou interagir com um garçom? Cara, não. Você chega no lugar, tem um totem para tudo, do restaurante mais chique até o McDonald's da vida. E é tudo automatizado, cara. Tudo automatizado. Dificilmente você consegue. Eu vi, por exemplo, aqui em Floripa, onde eu moro, um supermercado, ele tem... Você vai num hipermercado, tem 30 caixas, tem 28 caixas, tem muita gente trabalhando. Cara, eu vi supermercados maiores do que esse com 2 pessoas operando. É incrível quanto as ferramentas que a gente tem hoje estão nos superando nesse sentido, sabe? É muito escalável, né? É muito escalável. Muito escalável. E eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, e isso volta para nós, falando de software, que as pessoas têm muito medo da IA, da inteligência artificial, ela vai substituir os empregos, ela vai substituir as pessoas, mas, cara, a gente tem que olhar para ela como uma aliada, na verdade. E a IA, ela não vem para substituir pessoas, ela vem para dar os superpoderes para essas pessoas. Quando a gente fala de trabalho, eu achei essa frase não é minha, tá? Eu estou copiando de um evento que eu participei semana passada, que a IA dá superpoderes às pessoas, porque ela faz com que uma pessoa consiga fazer trabalho de personalização em massa, manter a hiperpersonalização em cima e fazer essa multicanalidade ao mesmo tempo. Então, você traz
para o interativo, porque as pessoas, elas cada vez mais querem menos interação com pessoas, mas cada vez mais elas também querem ser tratadas como humanos. É meio antagônico esse pensamento. Eu quero não falar com ninguém, mas eu quero que quando eu fale, não fale com um robô. Seja única, né? Ela quer que conheça ela, né? Ela quer que os dados que ela deu, que ela deixou de rastro, sejam inteligentes para trazer para ela mais conforto, menos gasto de tempo. Então, ela quer menos contato, mas ela quer que aquele contato seja personalizado para ela, né? Exato. E esse é o caminho que a gente tem que observar agora com muito cuidado e surfar nele. E tem muita oportunidade nesse ponto. Total. Não, sensacional. Galera, é isso, né? Vocês estão sentindo aí no peito onde é que onde a gente vai chegar hoje aqui? Estão sentindo? Faz um barulho aí. Legal, ó. Maravilha. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte: alguém quer levantar a mão para fazer alguma pergunta em relação a esse tema, por enquanto, do comprador autônomo? Quem tem algum... Mas levanta a mão quem estiver sentindo alguma coisa que quer contribuir, quer levantar, que quer perguntar, para a gente poder aqui nos últimos 4 minutinhos que a gente tem, complementar. Senão a gente volta aqui para continuar esse papo que está gostoso. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? A gente está só com profissionais de marketing e vendas aqui, hein? Tem alguém que quer levantar a mão? Cadê vocês? Tá tudo em cima? Um de cada vez, né? Um de cada Estão vez. anotando? Então, ó, é aquilo que eu falo, quem não tem dúvida tem uma dívida, hein? Então, se vocês estão sem dúvida, é porque vocês pegaram o conteúdo até aqui. Pegaram tudo. Então, o que eu quero passar aqui antes de chamar o Carlão para falar sobre IA e hiperpersonalização, que é, com certeza, o miolo de tudo isso, como que a gente, tanto em marketing como em vendas, precisa atuar, né? A gente atuar em escala e fazer a coisa acontecer. Mas o que eu quero passar para vocês aqui para finalizar é que a liga de tudo isso é o processo ser consultivo. Vocês perceberam isso, né? O processo ser educativo e consultivo. Porque a pessoa, ela precisa se conectar na marca, sentindo duas forças muito importantes, duas coisas muito importantes, que é confiança e autoridade. Isso que eu estou falando não é gatilho mental, tá? Não é o gatilho da autoridade, da prova social. Estou falando realmente de duas forças psicológicas e até emocionais que o ser humano precisa para ele poder se conectar com qualquer coisa que ele for fazer. Vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. Você está andando na rua de carro e aí, de repente, aparece alguém ali, está uniformizado, tá de luva, tá de apito, tá de cinto, para na tua frente de chapéu distintivo e manda você parar. Você para ou não para? Para ou não para? Não é nem louco de não parar, né? Então, ou seja, você não conhece, você não tem nenhum nível de conexão com a pessoa, mas aquela visão, ela está no seu subconsciente. Você viu algo que já te apitou na hora, já te deu um alarme na hora, para você poder aceitar aquela ordem naquela hora. Então, olha a força que existe na autoridade dentro do inconsciente coletivo. E a confiança é tão importante quanto, mas ela vai fazer um contraponto nisso, é como se fosse um balanço mesmo nisso. A confiança é aquilo que você realmente importa, né? Importar é aquilo que você traz para dentro. Então, o que é a confiança? Pensa comigo, quem são as pessoas que você mais confia? Vou dar aí 3 segundinhos só para passar na sua cabeça talvez 1, 2 ou 3 pessoas que você mais confia, de fato, sim, que você realmente tem aquele nível de conexão de confiança. Passou? Passou na sua cabeça? Aí eu quero te perguntar uma coisa. Essa pessoa que você mais confia, ou essas pessoas que você mais confia, não são também as pessoas que mais te conhecem? Verdade ou não? Não são pessoas que já te viram rindo, já te viram chorando, já viram você vencendo, você falhando, você na sua vulnerabilidade. Verdade ou não é? Então, normalmente a gente tem confiança com as pessoas que já nos viram em todos os nossos, no nosso mais profundo. Então, o que acontece quando a gente leva essa psicologia, essa emoção, esse formato, esse mecanismo para marketing, para vendas? Como que o nosso cliente vai confiar na gente? Como que ele vai confiar na nossa marca? A gente precisa conhecer ele. E não só conhecer ele, mas a gente precisa mostrar que a gente conhece ele. Que alguém estava falando aqui. Então, quando você balanceia a confiança e a autoridade,
você está falando de um processo educativo, onde nesse processo de educação, você vai se mostrando autoridade no assunto e, ao mesmo tempo, você vai indicando educação como se fosse um PDI, como se fosse um programa de desenvolvimento individual para ele. Você precisa utilizar esses dados para ele, não é para você que você captura dados, é para ele, porque aí você vai personalizar essa comunicação diretamente para ele e isso vai trazer para ele a confiança, porque ele fala assim, essa pessoa me conhece, essa empresa me conhece. É isso que ele precisa sentir no subconsciente para ele poder conectar isso. Fez sentido, galera? Pegaram essa parte? Show de bola? Tamo junto? Então faz um barulhão aí para a gente poder chamar o nosso próximo participante aqui. Faz barulho quem tá gostando, vai tirando print aí para mandar para os seus amigos aí. Deixa eu ver, tá pouco barulho aí. Maravilha. Gente, então agora eu vou passar a palavra aí para o Carlão, que vai trazer o tema aí de inteligência artificial e hiperpersonalização. Quem não pegou no começo, Carlão, ele fala em nome da RD Station e da Exact Sales. Hoje ele atua como CS Specialist, então ele lidera essa parte de sucesso do cliente lá dentro. Eu quero passar para você a bola aí, Carlão. Vem com tudo, bora trocar aí com a galera. Eu vou ficar aqui anotando tudo. Bora lá. Tamo junto, valeu, Augusto, obrigado. Bom, galera, esse assunto, né, de hiperpersonalização, a gente tem visto muito isso crescendo agora no Brasil. Tem chamado muita atenção, mas tem pouca gente falando dele especificamente. Quando a gente fala de hiperpersonalização, e antes ainda de entrar ali na apresentação, eu vou usar uma frase que o Theo, CEO da Exact Sales, todo mundo já deve ter ouvido falar dele, fala muito, que é o que o Spotter ele consegue fazer, o Spotter aqui, o produto da Exact, é trabalhar com personalização em massa. Cara, como assim personalização em massa? Eu estou falando de um negócio que é unitário, mas também que é em massa, que é para uma grande quantidade de pessoas. E esse consumo de personalização em massa, esse cenário, ele tem cada vez mais vem sendo utilizado por empresas para que a gente consiga embarcar e fazer a venda para esse comprador novo, né? 75% dos consumidores, eles preferem comprar de um conteúdo que já é personalizado para ele. Então, por exemplo, eu torço para um determinado time. E eu vou falar com alguém, eu vou buscar alguma coisa, se esse produto que eu estou buscando tem alguma relação com esse time que eu torço, ou com a cidade que eu moro, ou alguma coisa que tem um afeto comigo, e a empresa consegue se comunicar comigo através dessa personalização, eu já entendo que é um processo um pouco mais fácil para eu decidir comprar dele. As iniciativas de marketing hoje, 70% delas já estão falando sobre isso, né? Já reservam orçamentos para fazer essa personalização. E isso utiliza-se muito da inteligência artificial. Como eu falei agora há pouco, a inteligência artificial ela não vem para substituir pessoas, ela vem para dar superpoderes para as pessoas. Eu aqui na Exact já transitei por todas as áreas, né? Eu comecei como gerente de suporte, lá atrás, em 2016. Cara, quando eu montei o time de suporte, era eu. E a Exact tinha 400, 500 clientes. Cara, uma pessoa não conseguiria dar conta disso tudo. Lá em 2016, a gente já usava a inteligência artificial para resolver os primeiros atendimentos, coisas de nível 1. Depois eu vim para a área de tecnologia, cuidando de todo o parque de servidores da Exact. Cara, não tem como você cuidar de um parque de servidores enorme sem um time grande ou uma boa estratégia de processo e produto. Também usava inteligência artificial para isso. Então, a gente olha para várias coisas diferentes, né? Voltando para o marketing, falando da hiperpersonalização, vai muito além do nosso e-mail, olá, nome, né? Olá, Augusto, estou aqui para te apresentar o meu produto sobre educação. Fiquei sabendo que você gosta de educação, que tal comprar o meu produto? Não é isso. Cara, olá, Augusto, eu sei que você está buscando tal coisa, que você entrou no nosso site, navegou por tal material, fez o download do material XYZ, que bacana, esse outro material aqui também vai te ajudar nisso. Quando você quiser comprar, você vem por esse link, então você consegue montar uma estratégia de contato, né? Quando a gente avança e vai falar sobre marketing ali, a gente vê que muitas empresas, né, mais da metade hoje, e é um dado que a RD trouxe ali no seu panorama, eles estão preocupados com a sua estagnação de taxa de conversão. Ou seja,
Estou gerando muito lead, mas eu não estou conseguindo dar conta desses leads, eu não estou evoluindo com eles, ou são leads que não estão dentro do meu perfil. E apenas 1/3 delas consegue se adaptar para efetivamente os novos comportamentos desses clientes. Então, cara, a gente está num momento hoje que eu costumo dizer que é o oceano azul para trabalhar com boa qualidade de personalização, boa qualidade de contato, de cadência de e-mails. A gente ignora muito os e-mails hoje porque recebem coisas, cara, que não fazem muito sentido. Um título de e-mail que não é chamativo, que não fala sobre mim, só fala sobre o produto. Eu recebo todo dia abordagens no LinkedIn que vem falar do produto, mas não fala nada de mim. Tipo, eu sei que teu cargo é tal e está aqui meu produto. Cara, meu cargo está ali no LinkedIn, isso não é nenhuma personalização. Muito pobre, olha, né? Muito pobre. É vazio, cara. Mas se a pessoa chega assim, cara, pô, eu vi que tu se você olhar minha bio do LinkedIn, tá lá, gerente de operações técnicas, CS, Sales Specialist, founder de uma empresa X e tem outras coisas lá. O cara não pode chegar para mim e falar, vi que teu cargo é esse, tá aqui o meu produto, tá aqui o meu material, sabe? Ele precisa, poxa, legal, você é gerente de tecnologia, eu tenho aqui uma solução que a empresa, né, que outras empresas estão utilizando, que estão trabalhando com isso, e aí ele me pega no timing correto. Entra muito no social selling, né? Sim. E, cara, quando a gente usa com sabedoria essa ferramenta, a gente consegue trabalhar ela e fazer, quebrar, né, esses dados que eu trouxe aqui hoje e aproveitar eles da melhor forma possível. Né? Pô, uma estratégia genérica não vai atingir 1 de 100. Né? Você vai gerar muito lead, porque a sua estratégia é genérica. Eu tenho um hobby, a minha esposa odeia ele, que é falar com corretor de imóveis. Cara, meu WhatsApp, 90% é corretor de imóveis. Cara. Eu adoro falar com esses caras, porque eu vendo para esses caras. Porque o cara vem com uma abordagem muito genérica, o cara vem, oi, Carlos, tudo bem? Eu tenho um imóvel aqui em São Paulo. Eu falei, cara, mas eu estou em Florianópolis, por que você está me oferecendo um imóvel em São Paulo? Não faz sentido. Carlos, eu tenho um imóvel aqui, minha casa, minha vida, que fica numa cidade X. Cara, eu estou buscando um imóvel de pelo menos 3 quartos, o teu imóvel não... Então, e aí eu começo a oferecer para esses caras um trabalho de, primeiro, entender qual é a minha oferta, segundo, entender qual é o meu público, terceiro, criar uma estratégia que não seja uma estratégia genérica para eu falar com todo mundo, e a partir daí, então, eu criar ferramentas de abordagem personalizadas para cada uma das pessoas para quem eu quero vender. A gente vê, e o mercado imobiliário, cara, ele está aí e está faltando um bom trabalho em cima dele. E hoje a gente não consegue fazer isso. Por quê? Olhando para esse slide que está aí, eles fazem exatamente isso que são os problemas que as empresas encontram hoje. Eles têm estratégias genéricas, eles não dão atenção para o que o cliente pede na hora de fazer ali a oferta dos imóveis, então ele não tem esse alinhamento. O timing deles nem sempre é o correto, porque você pede uma coisa, eles te trazem outra. Às vezes eles ficam horas sem... Façam esse experimento. No Instagram lá, reajam para qualquer um, tá? Está lá oferecendo um imóvel. Eu duvido que você vai ter a resposta no momento da sua reação. O cara gastou ali para colocar ads para aquele anúncio aparecer para você, você reage ao anúncio, você manda a mensagem, ele vai te responder 3 dias depois. Cara, não faz sentido. Então ele está errando o timing contigo. Já esfriou, né? Ele esfriou. E aí quem está ali fazendo o marketing desse cara vai falar, pô, mas olha só, eu gerei para você aqui 100 leads. Mas nada além disso foi feito. Porque ele está com foco na qualidade. E para mim, apesar de não ser o que mais aparece hoje como problema, a jornada fragmentada, ela quebra a perna de qualquer venda. Essa jornada ela tem que começar num lugar e ainda que ela vá para outro, então ela começou no canal do Instagram, ela foi para o WhatsApp, eu tenho que falar a mesma linguagem. Ela saiu do WhatsApp e foi para uma ligação, eu tenho que falar a mesma linguagem. Partiu para o e-mail, eu tenho que falar a mesma linguagem. Cara, eu não posso ter um WhatsApp pessoal onde está a foto do filho da pessoa jogando bola para falar sobre um imóvel que eu quero comprar, sabe? Isso não é personalização, isso não é profissionalização. Eu tô faltando padrão dentro da minha empresa. E aí eu caio nesses sentidos.
E aí eu trago uma pergunta, né, uma provocação. Se vocês já sentiram, já perceberam, e aí o Augusto e o Oliver podem trazer uma visão em cima disso, que apesar de muito investimento em marketing, muito, muito mesmo, os resultados não vêm, porque a gente esbarra em várias coisas, né? E, cara, como eu escutei isso nos últimos 9 anos? Tenho muitos leads, mas minha venda não acontece. O que vocês veem aí dessa Total. situação? É aquele velho ditado, né? Café se toma quente. E, cara, se o lead ele chega quente, né? E são poucos, realmente, você falou, é pouquíssimos locais que a gente consegue ver esse. A gente que tem essa experiência na área, a gente sabe por trás dos bastidores, a gente sabe que está muito associado a processo, né? Mas é muito raro isso, de você deixar o dado em algum lugar. Esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem mesmo, eu deixei ali na academia, que era perto de casa, que eu tinha interesse em saber o preço. Primeiro que não tinha os preços na hora para saber. Eu, caramba, vou ter que deixar o lead, né? Tá bom. Deixei, o cara demorou 3 dias também para me mandar o valor lá. Eu tinha até esquecido. Eu falei, nossa, que academia era essa mesmo? Porque eu tinha ido em várias, Sim. né? Então, cara, e tá muito associado ao processo, né? E tem aquele dado estatístico, né? Aqueles gráficos que falam que, cara, 70% das respostas aumentam se você chama nos primeiros 5 minutos. Sim. É muito O forte. SLA faz muita diferença ter um SLA de atendimento rápido. A gente associa SLA a problema, mas não, SLA é oportunidade de venda. Total. Se o cara reagiu ao meu post, eu preciso responder ele rápido. Eu não preciso conduzir aquela conversa até o fim naquele momento, mas eu tenho que reagir para ele. Pô, legal, vi que você reagiu aqui no meu post, vi que você viu, entrou no meu site, bacana, tem aqui o imóvel. Então, estou usando o exemplo do imóvel porque ele está muito latente, a gente vem falando sobre ele aqui na Exact há algum tempo, e eu usei muito dele no último evento que eu falei aqui. Mas, cara, tem outras coisas que fazem muito disso, muito, muito disso. Carlão, até pegando o exemplo aí do imóvel, eu também me mudei 2 vezes no último ano, então eu falei muito com um corretor de imóveis, e de fato é algo que acontece, além do que você falou de mandar imóveis fora da tua região, mas são poucas perguntas. Eu percebo que são poucas perguntas. Você tem filhos? Qual que é o teu objetivo? Que tipo de bairro você prefere mais? Então, é muito mais sobre colocar o imóvel que está disponível para ver se você gosta, do que entender você e buscar dentro de um banco de dados que hoje já é bem possível ter. E além disso, né, não é só o pessoal do imóvel, tá, gente? A gente pode abrir aí, né, para todos os negócios, mas além disso, tem a questão também de quanto mais construtivo você for, quanto mais personalizado você for, você consegue também levar para o seu cliente aquilo que ele nem sabe que precisa ainda. É isso. Que aí você consegue também elevar demais a tua venda, mostrar para ele o que ele nem percebeu que precisa ainda. Abre portas para o cross-sell, né? Para o upsell, para tudo. Sim. E você só consegue fazer isso conhecendo o teu lead, né? E, cara, quando você qualifica bem, faz as perguntas certas, você tem lá no final do teu processo, o teu vendedor agindo ou esse cara comprando sozinho, uma compra muito mais, vou chamar de produtiva, e que vai te gerar muito mais retorno, porque você vai ter um produto que o cara escolheu comprar, que ele conheceu bem o produto, que ele explorou quais são as necessidades que ele tem, e no fim ele comprou um negócio que vai atender. Porque, cara, vender é difícil. Reter o cara, aquele churn, é mais difícil ainda, e ainda mais quando ele vem de uma venda torta, porque ele entendeu uma coisa e comprou outra. A gente tem que olhar para todo um processo aí. Então, o teu marketing gerando esse lead, a qualificação dele, nos ajuda a avançar, né? Avançando aqui na apresentação, eu trouxe um exemplo que eu chamei de o lead invisível, né? Peguei ali de uma fala do Augusto isso mais cedo. O que é esse lead invisível? O que ele significa, né? Você tem, por exemplo, um site, uma interação social, alguma coisa nesse sentido, e é muito do que a gente vinha falando. Eu converso ali com corretores de imóveis, com caras que vendem carro, porque concessionárias, essas coisas, para poder realmente pegar, olha, não está vendendo por isso. E aí eu vou lá no dono, vou lá na imobiliária, no dono, e mostro para o cara e vejo como oferecer um serviço para ele que faz sentido. E esse serviço, cara, muitas vezes a gente utiliza ali a Exact com SDR virtual, por exemplo.
que é uma inteligência artificial, que ele faz o quê? Ele aplica o filtro de qualificação, que foi o que o Augusto trouxe agora. Então, ele não vai ser um chatbot com o cara. Você configura, você dá para ele entonação, você dá para ele informações da tua empresa, e quando esse SDR virtual estiver conversando com o cliente, coloca lá um plugin no teu site, numa rede social, enfim, ele vai trazer personalização para esse cara. E não só falar o nome dele, mas as perguntas, a forma como responder, vai estar muito linkada à forma de comunicação que a tua empresa gosta de ter. Não adianta nada você ter um código de cultura ali, uma forma de comunicação, e o teu chatbot fazer uma coisa extremamente quadrada que não tem a ver com o que a tua empresa espera, ou que a forma que a tua empresa fala. Então, não adianta nada você ter isso e perder o conceito de como conversar com esse cliente. Então, você vai lá, faz as perguntas, agenda essa reunião, muitas vezes já conduz até para venda. A gente teve um case bem legal aqui de uma indústria que eles entraram com a Exact, eles já tinham RD Marketing e já tinham RD CRM, tá? Eles já tinham esses dois produtos. Uhum. E eles vendiam bem, vendiam milhões, eles vendiam 800 mil ano, alguma coisa assim. É uma indústria grande, que vende máquinas e tal. E aí eles entenderam que precisavam dar um salto de faturamento. E aí eles começaram a olhar o que poderiam fazer de diferente. E eles entenderam que eles tinham uma quantidade de leads muito grandes para quem eles não tinham vendido, porque eles tinham ofertado um produto e o cliente queria outro. E eles tinham esse outro produto para produzir ou trazer da China num tempo rápido que atenderia a necessidade do cliente. Como é que ele conseguiu fazer isso? Ele plugou o spotter no meio do caminho entre os dois sistemas RD que a gente já tinha, trouxe essa massa para cá, a gente analisou e qualificou ela e conseguiu entender. Esse cara passou de 800 mil, se eu não me engano, posso estar errando nesse número inicial, mas ele foi a 6 milhões em um ano. Caramba. Foi um aumento muito significativo. Pelo menos por 6 meses ali, né? Foi mais ou menos isso, 5,5, alguma coisa. Eu devo estar errando esse primeiro número, eu não me lembro que seja se foi 800 tá? mil, 1,2 milhões, alguma coisa assim. Mas, sim, 6 vezes mais de faturamento é um negócio louco assim, para a empresa. E aí, quando a gente lançou o SDR Virtual, falamos com ele, ele falou, cara, eu tenho um produto aqui que eu não preciso de tanta qualificação assim para vender, eu preciso qualificar, mas eu não preciso que o meu cliente converse com o vendedor. O que eu preciso é saber qual produto ofertar para ele exatamente, dentro dessa linha, e entregar para ele o link da compra desse produto. Então, o que ele fez? Ele plugou ali o SDR virtual, conduziu esse cara até uma parte de agendamento. Esse agendamento disparava ali uma integração via API com o site dele e já trazia no chat para esse cara. Eu jogava ele para um chat específico lá do RD Conversas e trazia para esse cara o link de compra e ele comprava. Nesse mesmo cenário, sem investir em aumento de equipe, apenas em estratégia e inteligência, ele conseguiu vender desse produto todo o estoque dele em 28 dias. Ele teve que desligar porque ele não conseguia que o fornecedor dele entregasse o produto. Ele teve que desligar essa automação. Ele ficou bom, né? desesperado. Mas o que ele fez? Ele fez o que está aqui, ó. Ele começou a olhar para quem estava entrando, porque ele também tinha um e-commerce, tá? Então ele começou a olhar para quem estava entrando no site dele, começou a olhar para quem estava baixando o conteúdo dele, porque ele tinha um conteúdo específico sobre a empresa dele e sobre um produto que ele não dava tanta bola, que era o produto de refrigeração, que ele tinha um estoque parado lá. A partir disso, então, ele começou a fazer rede social, ele olhou para quem não estava preenchendo o formulário, o cara não estava lá, ele às vezes colocava no carrinho, às vezes não, ele olhava para isso, e começou a fazer, então, uma campanha ativa para esse cara. Como? Trouxe para a Exact, criou ali as segmentações através do lead, do spotter, pegou esse lead e levou ele até uma etapa do funil, essa etapa fez a comunicação com o marketing, com o RD Marketing, então, chamou esse cara para conversar com o SDR virtual que conduziu ele, gerando muito insumo e muita informação para esse cara. Então, a gente precisa muito monitorar
e acompanhar de perto quem não converte, para que eu consiga falar com essas pessoas de forma assertiva também e ofertar meu produto. Né? E aí vem a multicanalidade, ou omnicanalidade. É um nome bonito para isso. Estou falando aqui de multichannel e omnichannel, são coisas bem diferentes. O multichannel, em inglês é mais bonito de falar, né? O multichannel está presente em diversos pontos de contato. Instagram, WhatsApp, Facebook, site, rede social, Twitter, X, enfim, por aí vai. E o omnichannel, as pessoas confundem que o omnichannel é estar também em tudo. Não. Quando a gente fala em omnichannel, vai na definição dele, eu estou falando de falar da mesma forma em todos os canais. Então, a empresa ela não pode ser a empresa Uhu no Instagram e quando entrar no suporte, lá no atendimento ao cliente, ser aquela coisa extremamente engessada. Não posso fazer isso porque não é meu processo. Claro, tem que ter processo. O processo ele resolve todos os problemas. Mas você tem que falar da mesma forma como a empresa fala lá na frente, também no seu time interno. Não adianta nada o teu pré-vendedor fazer uma qualificação muito bem feita, entregar esse lead extremamente bem qualificado para o vendedor, e o vendedor ir para a reunião e fazer as mesmas perguntas de novo. Tem que seguir o fluxo, tem que ter uma passagem de bastão bem azeitada para isso. Então, a gente tem que entender que o multicanal abre as portas de vários canais para esse lead chegar até você. E o omnichannel garante que ele está falando sempre, não com a mesma pessoa, mas quem estiver falando sabe do que esse cara está falando. Eu abri um ticket com suporte e depois fui falar com o meu CS. E aí o CS vira para mim e fala assim, tá, vou consultar com suporte e depois eu te devolvo, dou uma devolutiva. Cara, isso é um negócio que me deixa extremamente chateado. Quando isso acontece com uma empresa, e eu vou dizer, acontece aqui também, que a gente não tem uma coisa extremamente redonda nesse aspecto. Mas, cara, é algo que eu combato muito, porque quando eu vou falar com o CS, eu espero que o CS saiba toda a minha vida. Eu espero isso. Cara, ele sabe com quem eu já falei, sabe quais tickets eu abri, sabe quais foram os problemas que eu tive, sabe o que eu comprei, quando eu comprei. Ele vai fazer para mim um cross-sell, ele vai me ofertar o quê? Em cima dos meus resultados, em cima da minha falta de resultado, em cima dos processos que eu quero implementar dentro da empresa. E também eu posso ter isso tudo automatizado. Cara, eu vou ofertar um negócio para o meu cliente que eu não tenho, ele não tenha comprado ainda, eu vou fazer ali um upsell, um cross-sell para ele de forma automatizada, eu tenho que saber o que eu estou ofertando para ele. Olhando, usando inteligência artificial para analisar dados. Aqui no Spotter a gente faz um controle muito legal, que é entender o que o cara está usando. Então eu sei que o cara, por exemplo, tem contratado aqui na Exact a cadência de e-mails. Ele contratou lá o envio de 15 mil e-mails. Eu vi que ele está mandando só 3 mil. Passou 2, 3 meses. Cara, eu vou fazer um contato com esse cara para duas coisas. Primeiro, entender por que ele comprou um plano tão grande e não está usando. E aí talvez fazer um downsell para manter esse cliente, porque se ele continua percebendo que ele não está usando, ele começa a não ver valor no meu produto. Agora, se automaticamente chega um contato meu para ele, ou um contato via CS, dizendo para esse cara, talvez tu tenha comprado mais do que tu precisava, que tal a gente reduzir aqui e investir em outra área? Então eu começo a montar estratégias para abordar esse cara e não perder ele, ou vender mais para ele. Né? Então tudo isso vai muito da análise de dados ali que a gente tem. E aí a gente vem falando, né, de manter tudo muito bem padronizado e orientado, né. Já falei um pouquinho sobre a é difícil falar isso, hiperpersonalização na prática. Cara, ela vai muito além do oi nome, é uma personalização contextual, ela é baseada em comportamento e interesse que o teu lead demonstrou. Então, você tem que ter a gente tem formas hoje de pegar todo o rastreio digital desse cara, o que ele navega, onde ele vai, qual conteúdo ele baixou, quanto tempo ele ficou no teu site, quais páginas ele visitou. Tudo isso vai formando o rastro digital desse cara. E você começa a montar para ele, aí usando ferramentas de IA, linguagem de máquina, né, aprendizado de máquina,
mostrando o algoritmo para esse cara, mostrando, pô, se esse cara voltar no meu site, se esse cara voltar no meu perfil no Instagram, o que eu vou mostrar para ele? E aí ferramentas, né? O RD Station para fazer automações inteligentes de nutrição através de e-mail marketing, através de materiais, e-books, todo esse tipo de informação. E o Spotter que, cara, ele está aqui para que a gente conecte e faça uma qualificação dos leads, entender para quem eu vendi e buscar empresas semelhantes que eu já vendi, e entender também por que eu não estou vendendo. A gente vê muito as pessoas, quando a gente vai falar sobre vender o Spotter, a gente fala muito sobre, cara, a gente vai qualificar o lead e vai diminuir teu tempo vai diminuir teu custo de CAC, porque a gente vai trazer só leads que estão dentro do teu perfil, eu vou entregar para o vendedor só leads dentro do teu perfil, papapá. Mas a gente não fala muito como a gente faz isso. Porque esse processo, esse discurso é encantador. Se vocês ouvirem uma reunião de um vendedor da Exact, vocês vão querer comprar o spot, mesmo sem precisar. Os caras ali são doidos. Eles vendem muito bem. Porque eles têm processo, eles fazem tudo isso que eu estou falando aqui. Né? A gente usa muito disso. Mas sabe, a gente também olha para quem não está vendendo. Para que olhar para quem não está vendendo? Para olhar onde eu estou gastando dinheiro. Né? Pô, às vezes eu estou investindo num canal que não é o canal certo, ou não estou investindo de forma certa naquele canal. E aí a gente também consegue entender isso. Então, isso tudo avança para que a gente consiga fazer essa hiperpersonalização. Né? Então, ela vai... falei do futebol, né? Então, pô, eu torço para o melhor time do mundo. O cara vai trazer para mim, não vou falar o time aí, porque senão vai dar briga, né? Você também é corintiano, Carlão, é isso? Não. Eu torço para a maior torcida do mundo. Vocês estão em segundo, fica tranquilo. Vocês perderam até o presidente hoje ali, o negócio está feio pro lado de vocês. Mas se eu recebo um material que faz uma... Olha o foco. Os caras. faz algum vínculo com isso, vai me ajudar. Né? Pô, como é que... eu, por exemplo, eu comecei a comprar itens da Adidas depois que ela começou a patrocinar o time. Mas por que isso? Eu fui lá no site, entrei, pesquisei, vi alguma coisa. E, cara, eu nunca comprei uma camisa do meu time. Eu acho extremamente caro. Mas eu compro um tênis da Adidas, eu compro um calção da Adidas para ir na academia, eu compro uma camisa da Adidas para poder fazer. Porque tá ali junto, é o material que eu recebo. Talvez a da Nike seja o sistema, né? Mas é o que eu recebo. Né? Ele traz isso para mim. Pô, eu gosto de automobilismo. Então, cara, o que eu recebo no Instagram de coisas de carro, de coisas de Fórmula 1, pô, camisa, de não sei mais por quê. É o meu algoritmo sendo, entre aspas, ali, tendo uma personalização mais rasa, mas tem uma personalização em cima do que está sendo ofertado para mim. E aí, se as empresas conseguem juntar essas coisas e trazem isso para dentro de mim, eu recebo ali um e-mail. Olha, novos lançamentos aqui de produto XYZ. Agora a gente está patrocinando tal time. Então, você consegue avançar nisso, né, dentro. Claro, você não vai ter isso pessoal, mas você vai ter isso personalizado, que é a personalização em massa. E aí essa estagnação ela é transformada em aceleração quando a gente consegue falar de experiência. Eu tenho uma brincadeira com a minha esposa que venha jantar no restaurante e tal. Pô, beleza, o preço não vai ser tão salgado. Venha vivenciar a experiência de comer a melhor pizza de Florianópolis. Amigo, se tem a palavra experiência, o negócio vai ser memorável, mas também vai ser caro. Porém, eu vou sair dizendo para todo mundo o quanto foi bom aquilo e outras pessoas vão ir lá. Eu vou me tornar embaixador daquela marca. Por que eu trabalho com o Augusto? Por que eu trabalho com o Oliver? E, cara, eles me trouxeram um resultado fantástico. Talvez eles não sejam os mais baratos do mercado, mas o custo deles, o investimento que eu vou fazer vai valer muito, porque o resultado está vindo. Aqui na minha empresa eu tive resultado com isso. Então eu viro embaixador daquela marca. Cara, a gente não falou aqui de referral marketing, mas é algo que também faz muito sentido e traz muito resultado. A gente falou, o Augusto trouxe, que as pessoas estão acostumadas a comprar, não sei se foi o Augusto que trouxe ali, ou um outro momento que eu acabei lendo esse material, mas as pessoas compram também por esse sentimento de que outras pessoas comprou e estão indicando, estão falando bem daquela marca. A RD se tornou esse canhão todo porque, cara, a RD é aquele momento uau. Pô, tô no RD Summit.
Pô, fiz a minha campanha de e-mails, eu mandei 1 milhão de e-mails. Uau! Gerei 1 milhão de leads. Bacana, mas e aí, o que você fez com esses leads? Uau! Eu virei embaixador da marca. Muita gente compra Exact por causa do Theo, porque gosta do Theo, se identifica com ele, e tudo bem. Se vocês pararem para olhar, a maioria das startups hoje ali que acabaram, que cresceram e evoluíram, os CEOs, CTOs dessas, né, os C-levels dessas organizações, viraram palestrantes, cara. Porque eles falam dos seus produtos durante suas palestras, durante seus cursos, para vender os produtos deles. Talvez se você for conversar com eles, na maioria, eles talvez nem gostem de dar tantas palestras quanto eles dão, nem de dar tantas aulas quanto eles dão. Mas é o que traz para a empresa resultado. Então, você se torna embaixador e você cria ali com esse cliente um relacionamento muito bom. Um vínculo, né? Total. É vínculo, né? A integração total. Como eu venho da área de tecnologia e da área de suporte e atendimento, muitos anos já trabalhando nisso, cara, quando a gente tem sistemas que não estão conectados, a gente tem um grande problema de ter 2 trabalhos, de fazer as coisas em 2 lugares diferentes. Mas a gente perde o próximo ponto que eu falo ali, que é a unificação de dados. Cara, não adianta nada você ter um monte de sistemas que não se conversam, um monte de sistemas gerando os dados, mas esses dados não são coexistentes e não são coerentes entre si. Quando você tem uma visão de todos os dados da empresa numa mesma forma, numa mesma padronização, você tem uma unificação desses dados, você tem insights bem precisos. Aí você vai saber onde investir, quando investir, e mais do que isso, você vai saber o perfil do seu consumidor. Sabendo o perfil, você personaliza. Personalizando, você tira essa estagnação do que a gente vem falando. Para você fazer tudo isso, né, tem que ter ali uma jornada bem mapeada, para saber certinho a hora de falar, a hora de estar próximo, a hora de estar longe. E aí, cara, ferramentas vão ajudar muito nisso. Tanto o marketing, né, o RD Marketing, o RD CRM, RD Conversas, o Spotter, Mentorear, então são os produtos aqui da empresa. Tem muita coisa que vai ajudar nisso aí. Então é o momento, romper essa estagnação, investir em tecnologia, mas não só tecnologia, investir muito em processo, investir em pessoas. A Yala tem que ser investida nela, mas a gente também tem que ter pessoas operando e treinando esse time essa IA para fazer o trabalho. E aí você vai conseguir dar o próximo passo para atuar, então, com esse comprador atual. Boa. Sensacional, Carlão. É isso aí. Bom, legal. Eu até levantaria aqui para a galera fazer pergunta, mas eu acho que a gente precisa dar uma acordada, hein, gente? Deixa eu ver vocês aí. Vamos abrir a câmera de novo, só um pouquinho, só para a gente poder finalizar aqui. Deixa eu ver, vocês estão aí. Estão aí? Cadê? Dá um tchauzinho boa, todo mundo aí. Boa, olha aí. Bora conectar aqui, porque agora a gente vai para a etapa final. E uma maravilha, olha aí, quanta gente bonita. Bom ver que ninguém dormiu. Carlão, foi sensacional. Tá acabando. Para passar por olho, eu queria até comentar essa questão de hiperpersonalização, que a palavra é bonita mesmo, e acho que a gente vai surfar em cima disso aí nos próximos anos, com certeza. A gente falar também que, ao conhecer o nosso lead, a gente consegue trabalhar o que é chamado de micro-oferta. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Outreach, que seria o quê? Você conseguir conectar com o teu lead, com o teu cliente, com uma resolução pequena de uma dor pontual. Você levar realmente algo ali que, eu vou dar um exemplo aqui, você está tendo muito no-show na tua apresentação, no seu processo comercial você está tendo no-show, você marca a pessoa, o lead, o cliente ia chegar, não vem no dia, está com uma taxa muito alta. Então, baixa aqui um e-book só de no-show, ou vai ter um workshop de no-show, vou falar com você sobre no-show. Então, você vai lá e dá um micro-conteúdo, uma micro-oferta, ou como converter mais no WhatsApp do seu site, sabe? Como fazer o formulário do WhatsApp do seu site. Não é estratégia de inbound, mas é a micro-oferta. Então, a gente consegue trazer isso aí também dentro dessa hiperpersonalização, porque a gente consegue entender qual é o momento do nosso cliente, né? No momento do nosso lead. Acho que era isso aí que eu queria complementar com vocês aí. Beleza? Faz sentido? Perfeito. A importância, né? E por isso a venda consultiva, né? Para você poder realmente ser cirúrgico e entregar exatamente o que a pessoa está precisando. E não tem como fazer isso se você realmente não escutar, não entender ela. Show. Sensacional.
E, bom, já está na hora de chamar o Oli aqui. Eu estou vendo que o Fábio e o Dan estão aí também, sócios da agência Trâmite. Vocês não vão ficar livre hoje, não, né? Daqui a pouco vocês vão dar uma palavrinha aí para nós, né? Os caras pensando, hoje eu vou ficar tranquilo aqui. Facileza. A gente não deixa vocês tranquilos. Vou passar para o Oli aí, mas aí no final vocês vêm fazer o encerramento com a gente, beleza? Tranquilo? Total. Bora lá, Não, Oli. jogo rápido também, pô, por favor, comentem junto, tragam os insights, que é o que faz ficar gostoso a call, né? Para ficar ali dinâmico, eu brinco estilo podcast, né? Tem que deixar gostoso. Mas acho que o ponto é esse, né? A gente entender todo esse desafio que a gente está vivendo aí, decifrar o novo comprador, como transformar essa complexidade em previsibilidade, né? Para a gente poder converter mais. Beleza? Eu vou pedir, você consegue ir liberando aqui as pessoas enquanto eu apresento? Eu estava nessa diligência. Tá bom. Então, acho que o ponto aqui é a gente trazer, acho que eu adorei isso aqui, porque a gente queria compartilhar com vocês aqui, que a gente chama aqui na Trâmite, a tríade fundamental, né, para a gente poder decifrar e converter o novo comprador. Que vai se resumir basicamente nesses 3 pilares que eles formam esse grande círculo, né? Dados, empatia e tecnologia. Muito do que a gente está vivendo hoje, né? Essa abundância de dados. E para quem não mede, não entende. Empatia, né? Para quem não sente, não conecta. E tecnologia, para quem não automatiza, não escala. Olha que interessante, né? Então, tá aí a base, basicamente, de qualquer... os 3 grandes pilares de qualquer empresa aí para poder solidificar e, principalmente, escalar. Então, esses 3 pilares bem alinhados, eles vão ser capazes aí de transformar, basicamente, qualquer operação de marketing e venda. Você pode ter certeza. Vai fazer completamente a diferença no teu negócio. Então, até para trazer, a gente começar pelos dados, né, um dos pilares, e deixar já isso um pouco mais claro, né, alguns insights, né, para a gente poder, com métrica superficial, porque as empresas, a gente fica muito viciado nas métricas superficiais, como volume de leads, né, taxa só, às vezes, só taxa de abertura de e-mail, quantidades de visitas no site, né, eu converso muitas vezes com gestores de tráfego e eles ficam muito imersos nesses dados, e ficam, às vezes, só nisso. Agora, já não é mais muito suficiente, né? A gente tem que realmente aprimorar um pouco mais, entrar um pouco mais, entender já, né, quais páginas o lead visitou, quanto tempo ele permaneceu, quais os conteúdos que ele demonstrou maior interesse, isso também está associado ao tempo que ele fica, se ele interagiu em múltiplos e-mails ou em mais redes sociais, isso entra no Omnichannel, né? Que o Carlão falou, e em estar presente em multicanais, e você conseguir metrificar e acompanhar esse lead em todos esses canais, entender o comportamento em todos esses canais e somar todos esses dados. Né? Se ele abriu proposta, simulou a empresa, fez download. Então, tem muita coisa legal que dá para coletar, bacana, para ficar... Porque isso é ouro, né? Isso é ouro, porque na hora que você vai abordar a pessoa, você sabe, você tem o raio-x ali da pessoa, né? Muito bem analisado. Então, você vai ter autoridade em comunicar com a pessoa. Então, isso acaba sendo um trato muito, muito belo. Né? Então, tem alguns exemplos, né, aí mais práticos, mas principalmente associados às plataformas de automação para ajudar a gente nesse favor, que entra muito no que o Carlão falou também, né, automação, CRM e Analytics e BI, né, resume basicamente nesses 3 pilares. RD, obviamente, está na linha de frente dentro da automação, o CRM inteligente, eu falo os dois, né, o CRM da RD e da Exact, e ambos, Analytics e BI, a própria TOTUS como em si, fornecendo toda essa parte. Então, assim, o dado bruto, né, ele, de maneira sólida, e daí, né? A gente, às vezes, entra em reuniões e apresenta dados ali que você fica chocado, você vê, mas e daí? Agora, se interpretar realmente e analisar isso e colocar isso em prática é o que, de fato, gera valor. Não é verdade? Faz sentido para vocês? E aí entra no segundo grande pilar, que aí, sim, é a empatia que está total associada à revolução que a gente está vivendo hoje. Porque só dados sozinhos eles não bastam. Né? Se a gente, tem uma frase legal, né, que se a gente tratar o lead como uma planilha, ele vai se comunicar da mesma forma, de maneira fria, genérica, automatizada com você. E aí, obviamente, você vai ser ignorado, você pode ter certeza. Né? Porque o comprador de hoje, ele espera ser tratado, como a gente comentou, de maneira única. Tá? Então, aqui, acho que entra um ponto muito legal da gente refletir,
que eu sempre, assim, eu e o Augusto, a gente está muito tempo junto, né? Já há mais de 8 anos no universo, até mais, né? Juntos, mas no universo das vendas. E acho que o ponto, isso vale muito para quem está no comercial, né? Mas acho que é algo que engloba, eu falo, as duas pessoas, o vendedor e principalmente o copywriting, que vai estar ali escrevendo os e-mails, né? E o segredo para você fazer uma boa copy, o segredo para você fazer que também está associado à venda, né? Para você fazer uma abordagem, empática, uma abordagem sincera, legal ali, que você sabe que vai pegar o cara, que você vai conseguir engajar o cara, é você comprar esse texto. Sabe, às vezes é meio tão óbvio, mas, cara, você cairia nesse texto? Você gostaria de receber uma abordagem dessa? Né? Você está recebendo uma prospecção, um texto de e-mail. Cara, se você estivesse lendo, né, e você fosse o lead, você validaria o seu próprio texto? Isso foi um hábito que eu adquiri, né? E sempre que eu envio uma mensagem, sempre que eu estou respondendo um cliente, sempre que eu estou respondendo um lead, desde a venda ou até montando uma copy de marketing, é coisa às vezes de 2 minutos a mais que você acrescenta que valida, porque isso você meio que induz o subconsciente a trabalhar melhor. Porque se você aceita o seu próprio texto e você está sempre crescendo em busca de conhecimento, os seus textos vão melhorando. Faz sentido? Quem já aplicou isso aqui? Alguém já fez esse teste? Total, né? Hoje ainda eu dei essa sugestão para um cliente que me procurou que não estava tendo resposta nas cadências dele. Aí eu falei, cara, mas vamos ler junto aí. Você responderia esse e-mail? Acho que não, porque não está com... Então, cara, se você mesmo não vai responder, e você é um grande filtro para isso, né? Então, faz muito sentido você ter esse contexto de validação, né? Total. Porque acho que o grande ponto da empatia é, sabe, essa humildade, né, de você realmente querer escutar. Entra aquele ditado popular, né, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né, a gente escutar mais do que falar. E quando a gente está vendendo, principalmente com as ferramentas de automação aí, né, que a gente às vezes não... Cara, a gente não está enxergando o lead, né, a gente não está ali olhando. É diferente de você estar numa reunião, né, ou até num WhatsApp direto aqui, né, conversando com a pessoa. Você está vendo a fotinha dele ali, você, de certa forma, você se conecta com a pessoa. Mas agora, quando você não está vendo a pessoa, você só tem um monte de dado, né? Às vezes nem tem. Você está escrevendo um e-mail, escrevendo uma resposta, você realmente tem que se dedicar ali e entender como que ele vai receber, né, essa abordagem. E aí entra nos 3 grandes pilares de estado de energia, né? Porque empatia, a venda que está associada à empatia, está muito associada à energia, né? O nosso estado de energia, o nosso entusiasmo que a gente entrega ali na hora. E 90%, eu arrisco até mais, não sei nem o percentual, mas eu acho que é mais de 90% é texto. Né? E-mail, tudo é texto. Dificilmente é áudio. Só quando você já está íntimo da pessoa e você está aqui conversando já por WhatsApp. Né? Mas o texto, ele é, obviamente, excelente, porque ele é muito escalável. Então, isso é o melhor amigo ali das inteligências. Agora, ele tem um problema. Você pode fazer a copy que for. Aquela copy, cara... que você olha, você fala, nossa, que orgulho, né? Você lê ela, você lê de novo, você fala, cara, tá impecável, vou enviar e tá tudo certo. E realmente foi uma excelente copy. Mas se o teu lead acordou mal, brigou com a família, dormiu cedo, né? Dormiu tarde, acordou cedo, segunda-feira, brigou com o chefe, sei lá, o café tava amargo, esfriou o café, e foi lá e leu teu e-mail, esquece. Não tem texto que mude o estado de energia de uma pessoa. É quase muito raro isso. Porque a pessoa, ela vai projetar o estado de energia dela na tua copy. Então, o texto tem essa limitação. Então, você vendedor, você do comercial, né? Se você sentiu abertura, né? Ou pergunte, né? Se você não sentiu, pergunte, posso te mandar um áudio? Eu sempre gosto de trabalhar com áudio, principalmente se for áudios curtos. Não vai mudar áudio de 2 minutos, pelo amor. Né? A não ser que você vá falar, vou te mandar um áudio longo, tudo bem? Tudo bem, aí você manda um áudio longo. Mas porque o áudio, ou ligação, melhor ainda, né? Porque aí é o último patamar, que aí você é feedback full time. Mas o áudio é o intermediário, né? O primeiro é a escrita, o segundo é áudio, o terceiro aí sim é a ligação, que é o top. Aí o quarto, na verdade, é vídeo e o último é presencial, né?
Mas o ponto é, quando a pessoa escuta a sua voz, ela não precisa nem te ver, mas ela sabe que você está sorrindo. Se você estiver sorrindo, né? E você define, ela pode ter acontecido todo dia ruim ali. Acordou mal, brigou com o chefe, com a esposa, tal, mas se ela escuta um áudio positivo, um áudio alto astral e associado a uma boa copy, acabou. Porque ali você está no controle, e aí você define, ele não vai projetar a carência emocional dele em cima do seu áudio, em cima, ou melhor, da sua mensagem que você quer interpretar. Beleza? Faz sentido? Querem comentar alguma coisa? Não, demais, demais, demais. É um pouco da inteligência emocional do nosso lado aqui, né? A gente fica falando muito sobre os dados, que são muito importantes, todo o processo, sem isso não vira, mas nós somos a pecinha que vai executar isso. Do outro lado tem um ser humano, querendo ou não, né? Então, acho que essa que é a grande questão. Quando você fala de comunicação, o que me vem aqui é uma palavra meio estranha, mas a palavra chama fricção, né? É a gente evitar fricção na comunicação. Você ter uma comunicação fluida no WhatsApp, você conseguir mandar ali uma bateria de e-mails, fazer qualquer nível de comunicação, se você tiver uma palavra que sai, às vezes a mente da pessoa ela vai girar 1 grau para fora da tua mensagem, e você sabe, lá na frente, esse 1 grau ele pode estar muito longe. Então, a gente evitar fricção na mensagem, aí vai de encontro com o que você falou ali, eu gostaria de receber, eu receberia bem essa mensagem. Você tem que se pôr no lugar do seu público, ou se você não consegue fazer isso, se você realmente não é consumidor daquilo que você vende, você tem que conhecer as pessoas que você vende. Vai frequentar os lugares que eles frequentam, vai ler o que eles leem, vai se informar do que ele faz, para você conseguir ter uma empatia no sentido de como é a tribo, como se comunica, o que eles esperam, qual é a expectativa. E aí você evita a fricção, né, de comunicação. Então, acho que é bem por aí. A inteligência emocional da nossa parte de conseguir se conectar lá com o outro. Tá. Legal isso aí, porque você realmente faz a gente fala muito aqui no CS de rapport, né? Você se conecta com a pessoa. Aquele exemplo que eu trouxe lá do LinkedIn, da abordagem, cara, aquele chat do LinkedIn quase ninguém usa exatamente para conversar. Ali você usa para abrir um contexto de conversa, né? Se você consegue chamar a atenção naquilo ali, cara, você é um gênio. E aí você usa, faz um trabalho muito bem feito, traz esse cara para o teu WhatsApp. E aí, como o Oliver falou, né, o diamante é a ligação. Cara, como a gente tem que valorizar essa ligação? A gente valorizando a ligação, fazendo um contato. Ninguém está afim de perder tempo hoje. Ninguém está afim de gastar ali, de fazer uma ligação. É muito difícil. Quando você consegue, você tem que valorizar muito isso e saber muito bem o que falar e quando falar, né? Total. É humanização, né? Exato. É o super-humano, né? A pessoa que é super relacionável. Né? E todo mundo gosta de se relacionar com uma pessoa que sabe se relacionar. É tão simples quanto isso. E a gente tem preguiça de se relacionar com pessoas que não sabem se relacionar. O robô tá aí para dar prática. O robô não sabe se relacionar e a gente tem preguiça. E aí os atendimentos, né? Que lidam com a gente como robô, dá preguiça. Que a gente não é personalizado. Agora, quando a gente conhece um super-humano, esse conceito do cara que super se relaciona, nossa, é uma delícia. É uma delícia, né? E isso, óbvio, né? Na parte de escala entra em alguns pontos aí da prática, né? De você personalizar mensagens, né? Fazer o comportamento entender o comportamento do lead, ajustar tom de voz, principalmente. Isso está muito associado à parte, se é técnico, mais inspirador, objetivo, você tem que entender a pessoa também, tem dezenas, milhões de estudos de PNL para se imergir nisso, para realmente entender quem é a pessoa que você está lidando. E realmente, tem gente que precisa de uma historinha antes para depois você mostrar o preço. Tem gente que não quer saber, que é prático, e depois que ela recebe o ouro, ela relaxa e vai prestar atenção na sua história. Tem muitos dois perfis, né? Tem gente que chega com sede ao pote. Se você enrolar ela vai embora. Você tem que entregar o que ela quer e depois você conta a historinha para provar aquilo que você mostrou. Então, tem que saber muito lidar ali. Então, é a prática também. Né? É muito da prática ali, demonstrar esse entendimento todo contínuo. Tá bom? E aí a gente entra muito na tecnologia, né? Que aí sim a gente está falando da escala, né? Porque
É o que, muito que o conteúdo também que o Carlos trouxe ali, né? A gente poder automatizar tudo isso, sabe? Essa personalização em massa, né? Adorei esse tema, né? Porque se a gente consegue fazer isso, cara, você tem como é que é a galinha de que põe os ovos de ouro, né? Porque você vai conseguir atingir a muitos de maneira única. E sendo bem franco, você acha que nesses últimos, sei lá quantos anos aí, talvez a última década, né? Por que a RD cresceu tanto? Por que as grandes ferramentas de automação de e-mail marketing cresceram tanto no mundo, né? Porque os excelentes pilotos dessas ferramentas conseguiram fazer essa galinha de ovo de ouro, né? Essa personalização em massa. E aí você conseguir integrar tudo isso, né? CRMs e inteligência artificiais, nem se fala, chatbots, essa revolução que a gente está passando. Um dia, até abrindo um parênteses aqui, um dia eu estava escutando, faz tempo, na verdade, um podcast muito legal. Esses podcasts até que viajam um pouco, né? Que estava falando justamente sobre essa revolução. É uma revolução industrial que a gente está vivendo, né? Não sei se é a quarta ou a quinta, mas é muito interessante. Mas se a gente olhar para a última, os últimos 100 anos, vou exagerar, os últimos 100 anos, há 100 anos atrás, até um pouco mais, o trabalho braçal que era valorizado. E aí, obviamente, as revoluções industriais apareceram, elas, entre aspas, tá? Não leve por literal, elas, entre aspas, substituíram o trabalho braçal, as revoluções industriais, então máquina a vapor, combustão e etc., as máquinas, as indústrias, os processos, soma tudo, basicamente substituindo o trabalho braçal, então o trabalho braçal diminuiu o valor, e com isso o trabalho intelectual cresceu. Então, obviamente, trabalhos mais intelectuais, e é isso ao longo de, basicamente, um século, né? A gente está vivendo o final, na verdade, disso. Os trabalhos intelectuais ficaram extremamente valorizados, a geração dos nossos pais passaram muito com isso, né? Só que agora a gente está passando a segunda era, né? A segunda era onde o trabalho intelectual, assim como há 100 anos, 100 e poucos anos atrás, o trabalho braçal era muito valorizado, hoje o intelectual era muito valorizado. A inteligência artificial está vindo para entre aspas, tá? Preste bem atenção nisso. Substituir o quê? O intelecto. Ele vai desvalorizar o intelecto, entre aspas, cuidado com a literalidade. E o que vai subir como nova onda, assim como o intelecto subiu no último século? Habilidades comportamentais, né? Vai estar muito associado a controle disso, que robô nenhum nunca vai conseguir fazer. Quais são as habilidades comportamentais? Né? Essas são as novas profissões aí do futuro, para os próximos 100 anos, com toda certeza. E é muito louco isso, porque a gente está aqui falando sobre se relacionar com pessoas, né? E acho que, na minha opinião, não tem nada no mundo que desenvolva mais as nossas emoções e como a gente lida com o famoso soft skills, né? Do que se relacionar com pessoas. Então, se você é um profissional que sabe lidar com pessoas, você tem emprego garantido para os próximos 100 anos, viu? Fica tranquilo. Fechou? Algum comentário? Manda bala. Saber lidar com pessoas é a grande chave hoje no mercado. É isso. As pessoas têm muito medo da IA, mas a IA não sabe lidar com pessoas. A IA sabe fazer o que a gente programa ela fazer. É isso. É isso. Assim como a nossa mente, né? É muito genial isso. Vai, Dan. Dan levantou a mão aí. Boa. Fala, pessoal, tudo bem? Fala, Dan. Estão me ouvindo bem? Estamos escutando. Sim. Maravilha. Eu tenho opiniões um pouco polêmicas aqui. Boa, Mas vamos solta. lá, para contribuir, né? Eu acho que assim, a gente está numa era que a gente está gerando muita informação, né? E isso ajuda muito quando une bem o marketing com o comercial, né? Mas eu sinto também que essa loucura de geração de leads está fazendo a gente ser meio rápido, talvez, menos paciente na venda, né? Eu vou dar um exemplo do próprio RD mesmo com a Tramit, sabe? Tipo, como que o RD abordou a Tramit? Lá atrás, em 2016 mesmo, como o Carlos estava falando. O Fábio estava pesquisando sobre agências e tudo mais. Acho que travou, né? Não, tá ouvindo. Tá liso. Travou, desculpa, gente. O Fábio estava pesquisando sobre tendências para esse ano e tal, achou um e-book do próprio RD, baixou. No que ele baixou, ele já tomou e-mail do RD, com outras sugestões de e-book, o Fábio baixou outro, e quando o Fábio entrou no site do RD para olhar preço e tudo mais, o pessoal ligou para ele, né?
Então, quer dizer assim, essa ligação foi com paciência, porque isso foi uns 4, 5 dias de jornada, talvez, né? Eles acompanhando a evolução do que foi acontecendo, seja de forma automática e tudo mais, mas acompanharam, né? Então, quando a pessoa ligou para o Fábio, ela sabe exatamente o que ele passou, a jornada que ele passou, o que ele pode estar interessado, e automaticamente a venda ficou muito mais simples, né? Então, acho que para o vendedor acabou ficando mais simples, vamos dizer assim, porque ele tinha as informações necessárias, ele foi paciente para coletar os dados, e eu tenho uma sensação que em algumas jornadas que eu tenho acompanhado, há uma pressa, né? Aquela pressa, os leads chegam, a gente aborda o lead rapidamente, aí o cara não está pronto para comprar naquele momento, ele é quase que descartado, porque amanhã vai vir mais tantos leads, né? Então, tipo, a gente tem essa chuva de leads chegando, e eu tenho essa sensação, sabe, que alguns lugares acabam fazendo isso um pouco, né? E a gente acaba não aproveitando esse cara. Eu dou exemplo até do apartamento que o Carlos falou. Eu tava morando de aluguel, e ali perto da Paulista, e um dia, na minha cabeça veio, cara, será que eu consigo comprar um apartamento aqui? Né? E eu fiquei querendo entender quanto que custaria para eu fazer essa mudança, né? Eu tinha esse interesse. E aí eu fui atrás, obviamente os imóveis não me contavam o preço, eu tinha que me cadastrar para poder saber, e aí eu preenchi, e aí eu fui abordado também pelo pessoal ali, e aí nem crítica à abordagem não, na verdade o cara me atendeu super bem, foi super bom o papo, só que o que eu falei para ele? Eu queria saber, ter noção do valor para fazer minhas contas e ver quando que eu estaria pronto para fazer essa compra, né? Eu nunca mais fui abordado, por exemplo. Isso eu quero dizer. Mostrou, assim, né? entende? Se o cara vai olhar assim, quem é o Dan? Pô, o cara tem uma agência de publicidade, ele mora de aluguel na Paulista e tá afim de comprar um apartamento. Pô, isso não pode ser um lead descartável, entende? E eu tenho assim, não que eu fiquei chateado, tá? Porque se ele ficasse me ligando toda hora ia ser difícil. Mas... mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação que acontece isso muito, sabe? O cara vai pra próxima, ele vai com quem tá mais quente, né? Só que o problema é você deixar morno aqui, né? E não esquentando essas pessoas. Eu tenho a sensação que acontece, algumas falhinhas que acontecem, eu acho que na estratégia geral que eu tenho acompanhado. Eu concordo 1000%, e acho que essa é uma das grandes falhas de todo comercial. Porque realmente, com a abundância de leads que a gente vive hoje, é muito fácil a gente se relacionar com quem quer, literalmente, tá no ponto de compra, que é tipo 3%. E eu falo, o vendedor que vende para o cara que está no ponto de compra, ele não é vendedor, ele é um retirador de pedido. Eu brinco, minha mãe sabe fazer isso também, é fácil. Mas, Oliver, importante, tá? Não foi uma crítica direta ao comercial, não, foi da integração mesmo. Eu sinto que às vezes união, né? tem pouca conversa, é tipo um passa o bastão para o outro e boa vida, sabe? E acho que podia ter mais integração. Perfeito, eu nem olhei como uma crítica, desculpe se pareceu, mas eu concordo. E o ponto é que, assim, acho que até um dado também, outro dado, que 70% da venda, né, está associado ao follow-up. E acontece muitas vezes 6 meses depois, o follow-up. Né? Então, por isso a integração. Para ter um CRM impecável, com todos esses dados, sabendo que o Dan está interessado, não sei o que, tal, mas ele ainda não está no ponto de compra, e se eu conseguir chamar ele daqui tanto tempo, que eu sei que vai ter uma alta no mercado, e trazer um motivo legal e chamar ele para uma inauguração ali de um espaço, ele vai aceitar. Eu acho que um bom exemplo é o que vocês vivem na agência, né? Vocês estão estudando na hora de a gente tentar fazer as vendas na agência. Às vezes o cara tá louco para mudar de agência, só que ele tem um contrato até o mensal. Né? Ele tá amarrado num contrato. Ou às vezes o cara tá querendo mudar, mas ele ainda não tá com aquela coragem final de trocar. É isso. Né? Então, assim, tem tantas nuances, né, nesse meio, que se a gente for ser meio preto no branco, a gente vai errar, entendeu? Total. E acho que a arte, essa é a grande mágica, aí que começa a venda, começa aí. Como é que eu mantenho esse cara quente pelos próximos 3, 4, 5, 6 meses? Essa é a grande arte, né? Por isso a humanização aí. Tudo converge no relacionamento, né? Se a gente for ver, essa é a palavra que converge tudo. Usar os dados para relacionamento, usar a empatia para relacionamento. Acho que esse é o ponto que o Dan comentou ali, é isso aí. Eu acho que a gente tem tantas opções que a gente acaba tornando a opção descartável. E isso é que é o grande problema. Tudo passa a ser descartável. Relacionamento descartável. Você vai lá e busca objetos que também são mais descartáveis. Então, talvez esse ponto de comportamento é que a gente precisa ser diferente para poder se destacar. Então, uma vez eu ouvi uma frase que era fala de RH, mas é bem interessante para a gente trazer para marketing e vendas, que era assim, as pessoas, elas são contratadas por currículo, mas elas são demitidas por comportamento.
né? Então, assim, é um pouco do que o Oliver falou. A gente está substituindo o intelecto pelas tecnologias, pela inteligência artificial, mas o nosso comportamento, a gente precisa estar na escada ascendente em relação a isso. E quando a gente vai representar uma empresa, seja no digital, no marketing digital, com o omnichannel, né, como o Carlos falou aí, que não é você estar em todos os lugares, mas é você manter os mesmos valores, a mesma comunicação onde você for. Então, ser consolidado nesse sentido, se manter, né, congruente, essa palavra que eu queria ouvir, que eu queria lembrar, congruente em todos os sentidos, é uma questão de comportamento também. Então, esse é o ponto. A gente, já que a inteligência artificial faz a apresentação para a gente mais rápido, né? Faz pesquisa mais rápido, faz imagem mais rápido. Já que ela está fazendo tudo isso para a gente, onde que a gente vai empregar o nosso tempo, então? Né? Onde que a gente vai colocar o foco, a lanterna ali para a gente evoluir? Se não no nosso próprio comportamento. Então, acho que tudo se... E quem está evoluindo seu comportamento quer se relacionar com quem também está fazendo isso. Você vai pegar uma empresa que está lá fazendo um baita trabalho de enablement, né, de preparação, de evolução do seu time, ele quer trabalhar com o fornecedor que também está. Entende? Ele quer que você também esteja com outro nível de comunicação. Então, basicamente, acho que a gente consegue conectar nessa questão de relacionamento e comportamento, né? O que vocês acham? Não sei se você já terminou, olha, você fechou os slides aí, não sei se terminou, para o papo aqui. Acho que é bom aproveitar, se quiser, esses últimos 15 minutinhos, a gente pode até abrir para dúvida também do pessoal, aí fica à vontade. Quem se sentir à vontade aí, quiser trazer alguma dúvida também. A gente pode abrir tanto para dúvidas como para perguntas. Diga aí, Dan. Dúvidas Desculpa. Não, o que o Augusto colocou agora sobre dados, né? Aquela coisa que a gente não tinha fontes de dados, né? Fáceis, né? De forma mais democrática, né? Dados era muito dinheiro, né? Só tinha dado quem tinha dinheiro. E a gente sofreu muito no começo da agência nisso, né? Porque quem trabalhava com dado encomendava pesquisa, comprava pesquisa, e era caro pra caramba. Então, o que eu vejo é isso, a gente trabalhou muito às cegas, né? Muito nos achismos, né? Muito com informação do próprio cliente, né? E eu vejo hoje que a gente está cheio de informação que a gente, às vezes, vira chato ler essa informação, vira chato estudar essa informação, chato pensar o que fazer com ela, né? A gente só quer automatizar, né? Então, lógico que é importante automatizar, pegar essa informação e criar as automações necessárias, não estou criticando isso não, pelo amor de Deus, eu vendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode ficar só nisso, sabe? Muitas vezes a automação vai dar errado e você só vai entender se você for a fundo, sabe? Você vai ter que entender a fundo o que fazer com aquela informação. Total. Tem uma frase que ela apareceu muito quando uns anos atrás, quando a onda do digital, a gente está vivendo agora a onda da automação, mas acho que é uma frase que serve para as duas, assim. Que o digital, agora no caso seria a automação, né? Ela aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. É isso. O princípio continua o mesmo. E famoso... uma coisa aqui, desculpa, Carlos. Juro que eu vou ficar quieto. Mas uma coisa que eu ia falar agora que você estava falando mesmo, Carlos, sobre o LinkedIn, né? Você falou, é um gênio o cara que consegue abordar no LinkedIn. Eu concordo com você, tá? E eu acho que, assim, tem uns meios que a gente polui, né? Eu acho que essas mensagens do LinkedIn, elas foram poluídas, né? Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo, eu abro todos os dias ali, tá lá, olá, Dan, você que é empreendedor, deve saber que não sei o que, venda. Aí, cara, às vezes pode vir uma mensagem mó preciosa ali que passa batido, vai depender de você estar num dia talvez mais disponível, mais tranquilo para ler, como vocês falaram do estado de espírito, né, de quem vai ler a mensagem, isso pega bastante, mas eu sinto, cara, que o LinkedIn, como não é todo, é a minoria que é super ativa no LinkedIn, então, ou seja, que as mensagens, você não está caçando mensagem, né? Quem é muito ativo no LinkedIn vai ficar atento à parte das mensagens. Agora, a maioria não é, né? A maioria está mais navegando e tudo mais. Então, essas mensagens, elas são muito invasivas, né? Muito de venda direta. Então, acaba estragando um pouco os meios, né? E é uma pena. Eu tenho que usar, achei que ia dar certo pra caramba, mas não deu muito certo. É uma pena, só que isso abre portas para os verdadeiros profissionais se destacarem, né? Sim. Também, concordo. Fala aí, Carlão, fala aí. O Dan tirou a palavra que eu queria trazer ali, né? Quando o Oliver falou que a tecnologia ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto.
É o famoso ficar usando o celular quando você está num jantar com amigos, porque você, ao invés de aproveitar aquela roda que está ali de qualidade, você está se conectando com coisas que estão fora dali, e hoje em dia é cada vez mais difícil alguém deixar o celular de lado, né? Então, tem bares hoje que você chega, você tem que deixar o celular numa cestinha para não usar ele ali. E aí veio o que o Dan falou sobre o LinkedIn, né? Tá poluído demais, para não usar nenhuma palavra feia, ele realmente está poluído demais ali, está com muita coisa que não serve, que não tem uma profundidade, né? Mas era isso que eu queria dizer. Sensacional. O Fábio chegou aí. Manda bala. Bora fazer Bora seguir. Falar uma coisa rapidinha aqui, pessoal. Eu tive que atender um telefone emergente aqui, então se você já falando disso, Augusto, você me corta na hora, tá? Mas falando sobre LinkedIn, a gente estava num evento na sexta-feira, lá na Tox, inclusive, a gente teve uma aula muito legal com a Fernanda Nascimento, que ela é da Stratlab, e ela é uma das representantes oficiais do LinkedIn aqui no Brasil. E ela estava falando sobre uma versão beta do Sales Navigator, que já tá rodando em alguns países da Europa, no Brasil ainda não, mas assim, coisa de semanas ou meses que vai chegar no Brasil, que é um Sales Navigator muito mais avançado, você consegue fazer uma pesquisa muito legal, e aí a abordagem ela é muito personalizada, né? Primeiro ela deu uma aula sobre como você abordar uma pessoa, nunca com esse discurso que o Dan falou, né? Olá, eu sou o Dan da Tramit, etc, etc. E muito mais falando, lá, Dan, eu vi que você participou ontem do Bootcamp, parabéns pela palestra. E aí começa uma conversa, né? Você fala da pessoa e não de você. Não vou avançar nesse assunto, mas a gente pode fazer uma só dessa depois, sobre abordagens frias, né? No LinkedIn. Mas ela fala assim, né? Só que existe uma forma de inteligência artificial que vai conseguir mapear os eventos que o Dan foi nesse mês, e aí criar uma copy personalizada, elogiando alguma coisa que ele fez, alguma palestra dele, e aí sim abrir um canal, tá? Então, assim, a IA personalizando uma abordagem que fale do seu lead, não de você. Porque ninguém quer ouvir, olá, eu sou o Augusto da Tramit, pum, caiu. Olá, Anandi, eu vi que você fez uma palestra sobre educação aí em Minas Gerais, pô, parabéns, muito legal. Tem os slides para me mandar, por exemplo? Aí a pessoa vai, pô, que legal, né? Falou de mim, viu do que eu tô fazendo, a pessoa fica mais aberta a responder. Respondeu? Aí a história é outra. Abriu uma conversa e tudo flui, né? Então, é o que estavam falando, né? Do LinkedIn, da hiperpersonalização, né? E do contexto, né? Você tem que... Todo mundo quer falar, com IA todo mundo consegue fazer conteúdo e ninguém mais quer ouvir. Então, você precisa achar um caminho de pegar a atenção da pessoa e de ser interessado antes de ser interesseiro, né? Era só isso que eu ia falar. Eu tô pegando o tempo de vocês. E não desistir na primeira tentativa, né? Muitas pessoas desistem na primeira tentativa. E acho que aí o grande ponto é continuar tentando também, né? Foi muito bem colocado. E, inclusive, está acontecendo um eclipse aqui, não? Um alinhamento de planetas. A gente está com a galera que põe a mão na massa. A gente se somar aqui, a gente deve dar um século de experiência. Então, galera, a gente tem 8 minutos para fechar, porque a gente vai fechar pontualmente às 6. Agora 7 minutos. Então, aproveitem. Quem quer levantar a mão aí, fazer alguma pergunta para o Oliver, para o Fábio, para o Dan, para o Carlos, para mim aqui também, a gente, primeiro que sentir no coração, responde, a gente vai tentar dar respostas curtas, e também faça uma pergunta curta, tenta fazer uma pergunta em 30 segundos para dar tempo de mais alguém. Mas, ó, se ninguém perguntar, a gente vai desligar a live agora, hein? Então, sem dar o presente no final, que tem um presente no final. Então, bora lá, quem que vai fazer a primeira pergunta aí? Não fechem as câmeras, que eu tô vendo gente fechando a câmera. Aproveitem esse momento, gente, para fazer uma pergunta importante. E às vezes a sua pergunta pode ajudar tantas pessoas aí, galera. Bora lá. Solta a voz e a gente está aqui. Vai lá, Nath. Boa. Então, vou perguntar, porque o meu grande dilema é essa nova geração, né? Como é que a gente entende essa nova geração que está caminhando aí? É uma turma que está extremamente digitalizada, tela 24 horas, e onde a gente consegue conversar com ela, como que a gente consegue chegar até ela, porque, assim, em vários discursos eu consigo encaixar muito bem para uma turma mais velha, né, assim, uma turma já de 20 mais, uns 25 mais, mas essa turma que é o meu público, por exemplo, que está dos 15 para cima, gente, como é que conversa com essa turma? Sem CSS, NN,
CV. Aquilo ali vem, né? Como é que você faz? Como é que você faz uma cópia para Adolescente é eles? complicado mesmo. Vai ser vamos difícil lá. se relacionar com adolescente, né? Antes da Estela falar que tem acho que mais uma pergunta aí, quem quer responder essa? Quem sentiu no coração aí para responder? A Estela. Ela quer responder? Ela Quer responder, Estela? Então vamos embora. Responde. Precisa ser a Estela. Por favor. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, perfeito. A Nandi, o seu nome? Anandi. Minha mulher, deixa eu te falar, eu fui professora desde os meus 17 até os meus 23 anos de idade. E assim, agora eu abri a minha agência voltada a branding, né? Só que até o ano passado eu estava ali dando aula. Eu te entendo perfeitamente, eu tinha que convencer adolescentes em sala de aula a largar o celular, a fazer a lição de casa, a prestar atenção. Então, assim, na verdade, os adolescentes, hoje em dia, eles são muito sentimentais. Por quê? Tem essa questão, né? Os pais dessa nova geração, ou eles são muito, tenho que trabalhar, porque eu vim de uma geração de pais que se não trabalhasse não prestava, ou eu tenho que ficar aqui na tela porque eu tenho que estar super atualizada, porque eu venho de uma geração do qual isso aqui é a minha realidade agora, eu ainda sou jovem. E aí acaba que tem muito conflito em casa. Então, assim, uma forma que eu fazia para poder conectar com essas pessoas, tudo bem que eu tinha contato direto com eles, porque eu que dava aula para eles. Só que eu tinha que vender o valor da aula para que eles comparecessem na aula. Então, como eu fazia isso? Primeiro, eu sempre conhecia a pessoa. Eu seguia eles no Instagram. Não tem o que fazer. Hoje em dia, se você não gosta de Instagram, olha, assim, é complicado. Eu entendo que a sua dor é justamente, nossa, eu tenho que ficar falando coisa nada a ver, tem que ficar abreviando, tem que ficar... Mas não necessariamente. Quando você consegue ser uma pessoa divertida na língua deles, você pode falar a coisa mais formal possível, que se eles te chamarem, por exemplo, de cringe, tá ótimo, isso é um elogio para você, na verdade. Entende? Cringe é ruim quando é da mesma idade que eles, mas quando é mais velho, é fofinho para eles. Então, assim, a forma de você realmente... o que você faz? Deixa eu... Trabalho com educação, vestibular. Com vestibular ainda. Então, tem que convencer E a ainda galera... tem que convencer a estudar. Ainda mais Olha, hoje legal. em dia, que o que a gente mais escuta nas escolas é, não vou fazer faculdade, porque não precisa fazer faculdade, é só fazer dancinha no TikTok e tá tudo certo. Aham. Então, eu entendo perfeitamente a sua dor, mulher. Olha, se você quiser, a gente troca contato e a gente faz uma Vamos. chamada inteira só para Boa. conversar disso. Bom. Boa. Olha aí, Nossa. excelente. Eu vou mandar meu Meu número aqui. time tá tudo aqui, no mesmo sofrimento. Nossa, eu te entendo completamente, passei por isso. Que legal. Obrigado, Estela. Imagina. Ó, mandei agora aí o meu número. Me Pronto. chama lá que a gente já marca uma reunião pra gente conversar disso. Não vou ficar aqui o tempo todo falando. Eu arrisco dizer Nossa, que é muita conversa para colocar. eu arrisco a dizer que outras pessoas vão pegar o telefone e vão te mandar mensagem, viu, Estela? Pode mandar, pode mandar. Não, tô achando. Não, legal, gente. É muito bom isso. O objetivo aqui era gerar isso aqui. Então, eu quero até perguntar para vocês: vocês querem que a gente faça mais desses encontros para a gente poder conectar, fazer uma roda aqui e todo mundo poder falar? Quem quer, faz um barulho aí para eu ver se realmente Sim, a por gente vai favor. seguir fazendo aqui. Sim, Deixa eu ver. bora. Mais eventos como esse. Aê, botãozinho aí. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, gente. A gente queria ficar ouvindo vocês muito, mas a gente sabe que tem pessoas que precisam sair pontualmente. Não vai ter problema a gente ficar mais um pouquinho, se vocês quiserem levantar alguma pergunta, eu posso até ficar, o pessoal também se puder, mas a gente vai encerrar a gravação agora, e eu quero só fazer uma dinâmica com vocês. Vocês querem que a gente faça, Dan, o Carlão, da RD, o Oliver, eu, o Fábio, que a gente faça uma sessão estratégica com vocês, que a gente faça uma reunião individual para a gente olhar o negócio de vocês de perto, vocês mostram a dor, a micro dor, a gente marca uma reunião para a gente poder olhar. Vocês querem que a gente faça isso? Deixa eu ver, faz um Não, barulho. lógico. Bora. Quem quer, digita aqui gente. embaixo. Digita no chat. Atualmente, Eu quero. conversar é minha palavra. Então nós vamos fazer um Pode negócio digitar no chat, eu quero. vamos fazer diferente, ó. A gente vai fazer uma hiperpersonalização aqui. Aí vai a gente fazer vocês preencherem landing page. Escreve eu quero, ó. A Nani já deu a letra. Escreve eu quero aqui, ó. Eu quero
Só se manifesta aqui no chat, depois a gente consegue baixar o chat, bater. Você consegue bater um print aí, olha, também, só para garantir? Vai bater um print do chat, todo mundo que tiver inscrito, a gente conhece vocês todos, não tá, essa live não está aberta, então a gente conhece todo mundo que está aqui, a gente vai fazer um contato com vocês para a gente poder trocar uma ideia na semana, tá bom? Joia. Beleza? Vocês curtiram o evento? Foi bom? Muito bom, muito bacana. Então vamos fazer a última cena aqui, a gente abre para fazer um último print, agora todo mundo câmera aberta, quem tiver de cabelo despenteado vai assim mesmo, quem tiver no carro abre aí, sem problema. Vamos fazer aquele print, depois a gente manda para vocês esse print, tá? E de novo, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente pode ficar mais 5 minutinhos aí sem problema, tá? Beleza? Deixa eu só mudar o layout aqui para ver todo mundo. E vocês estão aí, tá? Todo mundo já abriu a câmera? Tem gente com câmera fechada, gente. Vamos lá. Corre aqui, se você estava só enrolando, agora é hora de você correr. Agora é a prova dos nomes. Legal, quem aparecer. Então, bora lá. Sorrisão geral, beleza? 3, 2, 1, bora! Aê, todo mundo ficou bonito. Quem quiser abrir o microfone e fazer uma salva de palmas, vai ficar bem bonito aí para vocês.